Você acredita? Enquanto magos alienígenas ainda praticavam feitiços proibidos, o Imperador dos Tempos, Valírios, a quem eu criei, já tinha apertado sem hesitar o botão de lançamento de um míssil nuclear intercontinental. É isso mesmo, fui reencarnado e reencarnado num planeta sem vida, para sobreviver em guerras cósmicas onde raças inteiras são rotineiramente escravizadas, cerrei os dentes e reescrevi à força e completamente a história de desenvolvimento de Terros. O alto rei Alaric domou Trexus para formar cavalaria pesada. O deus da guerra, Tito, sentou-se num veículo de comando à prova de balas, pilotando jatos de combate para roubar linhas de energia etérea dos alienígenas. Esta é absolutamente a história mais louca de evolução civilizacional que já vi, sem exceção. Depois de reencarnado, acabei virando uma bola. Antes mesmo de entender as coisas, uma voz mecânica explodiu na minha mente. Detecção de despertar da consciência planetária. Por favor, nomeie seu planeta. Fiquei paralisado por um momento e então soltei. Terra. Um painel de dados se desdobrou ferozmente. Ele declarou claramente que minhas coordenadas atuais estavam num canto remoto do universo. Como mestre do planeta, eu possuía o privilégio de nutrir a vida e criar espécies. Mas quando olhei para o painel, fiquei entorpecido. O planeta estava em silêncio mortal, sem oxigênio e sem sol, e a temperatura era terrivelmente baixa. Sem outra opção, cerrei os dentes e gastei a energia inicial dada pelo sistema para criar à força um sol divino e pendurá-lo no céu. A luz do sol iluminou tudo, e as geleiras derreteram. Acelerei o tempo ao máximo. 10.000 anos, 100.000 anos, 200.000 anos. Meus pontos de energia queimavam como loucos. Organismos unicelulares nasceram. Cianobactérias cobriram os oceanos. Então veio a explosão biológica. Trilobitas dominaram o fundo do mar, e Helicoprion caçava por toda a parte. Alguns peixes rastejaram para a terra. Anfíbios e répteis apareceram um após o outro, até que vários Metaltrexes rugiam selvagemente em terra e Quetzalcoatlus rasgava o céu. Minha terra tinha se transformado diretamente num paraíso de dinossauros. Olhando para esses caras grandes e ferozes, senti-me incrivelmente animado. Se eu lutasse contra outros planetas com isso, quem poderia me vencer? Naquele momento, uma luz dourada voou do espaço e atingiu Terra com força. Era o prêmio de potencial de nova estrela enviado pelo Conselho dos Anciãos Cósmicos. Não só ganhei uma medalha, mas também 3 cartas grátis. Uma carta de energia, uma carta de defesa e a carta de habilidade mais foda, domar feras. Segurando a medalha, minha consciência foi puxada para uma plataforma cósmica virtual. Assim que pisei, fui cercado por orcs, esqueletos e elfos de formas estranhas. Um Halper com cabeça de javali veio com um sorriso no rosto. Senhor das Estrelas, por favor, seja minha família inteira. 1.125 pessoas por apenas 5 pontos de energia. Comemos pouco e trabalhamos duro. Fiquei chocado. Você não é um Senhor das Estrelas? O Borman apontou para a etiqueta preta gravada com a palavra escravo em seu peito e sorriu amargamente. Fomos derrotados. Nosso planeta inteiro é espólio de guerra de outra pessoa. Assim que eu ia pedir detalhes, um orc com cabeça de tigre se aproximou, chutou o Borman no chão e praguejou: lixo. Sua família inteira foi comprada em lote. Assim que ele terminou de falar, o Borman olhou horrorizado, seu corpo inteiro desapareceu diretamente em cinzas na plataforma virtual. O Homem-Tigre se virou para me lisonjear. Meu senhor, eles perderam seu atributo de mercadoria. Eu também sou carga. Esta é a única maneira de vivermos. Senti um arrepio por todo o corpo. Isso não era um jogo. Se você perder, não só morre, mas toda a vida em seu planeta é reduzida à escravidão. Um destino pior que a morte, que se dane o desenvolvimento pacífico. Vou forjar a raça mais feroz e esmagar o universo inteiro. Minha linhagem original era humana, e como não há humanos neste universo, eu os moldarei com minhas próprias mãos. Minha consciência retornou à Terra. Despejei toda a minha energia restante numa floresta primitiva, acelerando à força a evolução dos primatas lá dentro. O tempo voou. Macacos humanoides com mais de 2 metros de altura, cobertos de músculos, apareceram. Quando vários raptores invadiram o acampamento deles, um macaco ficou desesperado, pegou uma pedra do chão e a esmagou ferozmente contra eles. Bang! Um acerto direto na cabeça. Esses macacos tinham inteligência extremamente alta e pegaram na hora. Uma barragem avassaladora de pedras esmagou os raptores até que eles fugiram de rabo entre as pernas. Mais tarde, eles aprenderam a polir machados de pedra e afiar varas de madeira em lanças. Até que um dia, um raio incendiou uma floresta. Eles se reuniram ao redor do fogo, aterrorizados e cheios de anseio. Um chefe tribal até se ajoelhou no chão, fazendo reverências desesperadamente, implorando aos céus que concedessem a semente do fogo. Este era o dia que eu esperava. Manipulei as nuvens, formando um rosto humano gigante no céu, olhando para ele de cima. Injetei a imagem de fazer fogo por atrito em sua mente e simultaneamente ensinei-lhe uma única palavra. O chefe tremeu todo, levantou-se em pura excitação, apontou para o céu e gritou desajeitadamente essa palavra. Humano, humanos, humanos. Toda a tribo rugiu em uníssono loucamente, suas vozes abalando os céus. Assim a raça humana nasceu oficialmente. Eu dei um nome a este chefe, Ignis. Nos 30 anos seguintes, Ignis, o portador do fogo, viajou pelas terras dos 7 reinos com a escrita e as ferramentas que eu havia transmitido. Ele ensinou à humanidade como fazer fogo por atrito e como tecer redes para pescar, encerrando completamente a era de beber sangue e comer carne crua. Quando o velho completou 70 anos, todos os seus dentes tinham caído, e ele jazia em sua cama de madeira, sem nunca mais se levantar. Antes de morrer, ele olhou para o céu e murmurou: Pai Criador, não falhei em suas expectativas? Estou tão cansado? Posso finalmente descansar? Com isso, ele fechou os olhos para sempre. Eu tinha ensinado pessoalmente este velho, e vê-lo morrer deixou uma onda de tristeza em meu coração. Manipulei diretamente o clima. Ventos fortes uivavam e chuva pesada caía. Toda a raça humana se ajoelhou na chuva, chorando amargamente, honrando-o como o progenitor da primeira chama.
Após Ignis falecer, os profetas Orion e Lyra assumiram. Eles integraram as tribos, inventaram a astrologia e os calendários, estabeleceram regras de casamento e até instituíram a monogamia. A humanidade acolheu sua primeira grande unificação. Mais tarde, Silvanas, o deus da colheita, ganhou destaque. 9 gerações de líderes provaram ervas e plantaram trigo, elevando a população para mais de 20 milhões. Mas descobriu um problema fatal. A humanidade estava muito confortável. O poder de combate terrorista estava preso em 9.000 pontos e absolutamente se recusava a subir. Uma civilização sem guerra mais cedo ou mais tarde seria morta por outros. Revoguei diretamente as leis de proteção do continente norte, deixei as feras mais brutais agirem como seus parceiros de treino. Nesse ambiente infernal, uma tribo fragmentada abriu à força um caminho sangrento. Eles eram a tribo de Berserkers de Ragnar. Quando o Alto Rei Alaric liderou os exércitos centrais para a cruzada contra Ragnar, ele foi quase espancado até o chão. No campo de batalha, Alaric formou uma muralha de escudos romana perfeita. Diante dele, Ragnar usava um capacete de ferro com chifres, empunhava um machado de bronze gigante e liderava a carga como um cão louco. Esses brutos do norte lutavam com Trexes todos os dias, e não tinham absolutamente nenhum respeito por suas próprias vidas. Eles nem piscavam quando lâminas cortavam seus corpos, avançando para morder os pescoços de seus inimigos. Ragnar saltou no ar, seu machado gigante caindo, cortando um homem e seu escudo ao meio. A formação de Alaric desmoronou instantaneamente, e eles foram massacrados numa retirada constante. No momento em que Alaric estava cheio de desespero, pronto para queimar suas pontes e lutar contra Ragnar até a morte. Meu painel do sistema piscou vermelho loucamente. Aviso: o poder de combate de terra atingiu o pico de nível 1 de 10.000 pontos. Condição de promoção acionada. Guerra estelar começa. Partida bem sucedida. Inimigo ataca. Terra defende. 30 anos até a batalha final. Se perdermos, tanto o povo quanto o planeta se tornarão escravos. Não havia tempo para eles lutarem uma guerra civil. Intervim diretamente. Ventos fortes rasgaram o campo de batalha, nuvens escuras desceram, e uma divindade sem rosto infinitamente massiva se materializou no céu acima. Céu e terra tremeram. Os soldados de olhos vermelhos abaixo ficaram completamente chocados. Eles jogaram suas espadas e armas no chão, e dezenas de milhares deles se ajoelharam com um baque. Alaric, Ragnar e os outros senhores que vieram como reforços se deitaram obedientemente no chão, fazendo reverências freneticamente. Minha voz trovejante ecoou pelos 7 reinos. Daqui a 30 anos, a guerra estelar desce. Invasão alienígena, uma luta até a morte. Sempre que uma civilização atinge seu pico, uma provação de vida ou morte deve seguir. Vocês estão dispostos a seguir seu pai celestial para conquistar as estrelas? Um silêncio mortal caiu abaixo. No segundo seguinte, o Berserker Ragnar levantou a cabeça, rugindo com fervor fanático. Minha tribo do norte está disposta a lutar até a morte pelo pai celestial. O Alto Rei Alaric sacou sua espada de bronze e apontou para o céu. Minha raça humana está disposta a lutar até a morte pelo pai celestial. Os outros senhores atrás gritaram rapidamente. Nós também. Os reis se submeteram completamente e a guerra civil terminou. Alaric assumiu o comando dos 7 reinos, estabelecendo oficialmente o primeiro império de Avalon. Para se preparar para a invasão alienígena em 30 anos, eu tirei diretamente o trunfo, a carta biológica de Graal, concedendo à raça humana o talento racial de domar feras. Um conjunto de conhecimento profundo apareceu instantaneamente nas mentes de toda a raça humana. Eles de repente perceberam que podiam entender a linguagem das feras. Todo o Império de Avalon ficou completamente louco. Os humanos não temiam mais feras selvagens. Eles colocaram rédeas em filhotes de Trex capturados, treinando-os para se tornarem a cavalaria pesada mais forte da superfície. Eles subiram nas costas de Quetzalcoatlus, formando a primeira força aérea invencível com superioridade aérea absoluta. Os artesãos também não ficaram parados. Ferramentas de ferro foram forjadas e a pólvora mais primitiva foi embalada em recipientes de bronze, explodindo com força esmagadora. Para sobreviver, todos arriscavam suas vidas. 30 anos passaram num piscar de olhos. No momento em que a contagem regressiva chegou a 0 nas terras de terra, um portão estelar imensamente massivo rasgou-se subitamente. Com luzes piscando, o exército inimigo começou a sair dele sem parar. Eu olhei intensamente para a tela, querendo ver exatamente contra que tipo de civilização monstruosa tínhamos nos enfrentado. Acontece que o que saiu foi um grupo de criaturas rudes com menos de 1,20 m de altura, com narizes grandes e rostos cheios de barbas grossas. Não eram esses os anões dos romances de fantasia? Eu estava prestes a respirar aliviado quando meus olhos de repente congelaram. Esses baixinhos não estavam segurando martelos. Eles estavam carregando mosquetes de cano longo nos ombros. As tropas atrás deles empurravam dezenas de canhões de alma lisa pretos. Mais atrás, eles até trouxeram dirigíveis a vapor soltando fumaça preta e metralhadoras Gatling de múltiplos canos. A contagem regressiva de implantação terminou. Uma voz mecânica fria ecoou pelo céu. Implantação completa. A guerra estelar começa oficialmente, olhando para as Gatlings a vapor e os canhões de alma lisa empurrados pela facção anã. Meu couro cabeludo ficou dormente. Cavalaria de dinossauros de armas frias trocando fogo com maquinário a vapor de armas quentes. Como diabos lutamos contra isso? Olhei fixamente para a caixa de areia holográfica, minhas palmas completamente suadas. Assim que o portão estelar se estabilizou, o deus-chefe do planeta inimigo, Bor, também desceu. Esse cara se transformou numa massa fantasmagórica, olhando para a terra de cima. Originalmente, ele pensou que seria apenas uma vitória esmagadora. Mas quando viu meu mundo cheio de behemoths pré-históricos, a expressão em seu rosto congelou instantaneamente. Ele ficou chocado. Correndo no chão estavam Trexes com mais de 10 metros de altura com bocas cheias de presas. Nadando no mar estavam mosassauros com mais de 30 metros de comprimento. Ele tinha esgotado toda a energia de seu planeta e trabalhado por 70 milhões de anos apenas para cultivar uma única raça anã.
Enquanto isso, eu gastei pouco mais de 1 milhão de anos para criar à força um parque de monstros onde todas as coisas prosperavam e competiam. Bor amarelou, mas uma flecha disparada não pode voltar. Ele cerrou os dentes e ordenou que o exército anão de 1 milhão de homens abrisse fogo. Tiros de armas ensurdecedores e explosões de canhões rasgaram a tranquilidade de terra. O rei anão Nordin liderou, dirigindo as tropas de canhões de alma lisa para disparar projéteis incendiários diretamente numa floresta primitiva à frente. Um incêndio massivo subiu ao céu. Esses baixinhos pensaram que poderiam abrir um caminho de sangue completamente alheios à colmeia de vespas que acabavam de cutucar. No fundo da floresta, inúmeros triceratops ficaram enfurecidos pelo fogo, correndo com os olhos vermelhos. Eles baixaram a cabeça e os chifres longos e afiados em suas cabeças agiram como lanças pesadas, caindo diretamente na formação anã. Bang! A primeira fileira de mosqueteiros anões foi arremessada diretamente para o céu. Logo depois, um brachiosauro de 20 metros de altura e 30 metros de comprimento saiu correndo, arrastando seu corpo em chamas. Isso era praticamente um rolo compressor a vapor vivo. Com um pisão, uma dúzia de anões foram esmagados diretamente em pasta de carne junto com suas armas. Fogo, fogo! Nordine rugiu como um louco. Mosquetes dispararam em salvas e gatlings a vapor cuspiram longas línguas de fogo. Inúmeros dinossauros caíram em poças de sangue, mas o cheiro de sangue ativou completamente a ferocidade desses antigos senhores. Um Trex de 15 metros de comprimento enfrentou a chuva densa de balas e avançou com força para a multidão. Ele mordeu um anão numa só abocanhada. Com um estalo, sangue espirrou loucamente. Sua cauda grossa varreu ferozmente, enviando dezenas de anões voando com gritos miseráveis. Os anões também viram tudo vermelho. Pegaram seus martelos de guerra, subiram destemidamente nos corpos dos dinossauros e esmagaram loucamente as cabeças deles. Isso não foi uma guerra. Foi o moedor de carne mais puro. O campo de batalha se transformou num purgatório vivo. O exército de dinossauros foi quase completamente dizimado, e a raça anã também perdeu mais de 100 mil soldados, seu moral despencando ao ponto mais baixo. Vendo essa cena, emiti meu segundo decreto divino sem hesitação. Força Aérea, ataque. Recebendo o comando, Ragnar acenou com sua grande mão. 12 mil soldados da Força Aérea de Avalon montaram pterossauros ascendendo ao céu para obscurecer o sol. A esquadrilha de reconhecimento, montada em pterodátilos pequenos e ágeis, foi a primeira a romper as nuvens, fixando seus olhos diretamente nos dirigíveis a vapor abaixo. A rede de fogo antiaéreo dos anões instantaneamente se transformou num mar de fogo. Metralhadoras Gatling disparavam freneticamente, e incontáveis pterossauros caíam como pipas com os fios cortados. O príncipe Julian, que estava no comando, tinha os olhos vermelhos de sangue e rugiu. Arrebentem eles. Aqueles guerreiros da Força Aérea que foram atingidos nas asas e destinados a não sobreviver, não saltaram de paraquedas. Em vez disso, soltaram um rugido selvagem, acenderam as bombas de pele de bronze em suas mãos e guiaram seus pterodátilos em meteoros vivos, colidindo violentamente contra os dirigíveis a vapor dos anões. Bum, bum, bum. Massivas bolas de fogo explodiram no céu. Contando com a brecha antiaérea aberta pela esquadra suicida, 800 Quetzalcoatlus massivos finalmente romperam para ficar diretamente acima do exército anão. Lancem as bombas! Mais de 4 mil bombas de bronze choveram como uma tempestade. Os anões no chão entraram em pânico total. Bombas caíram na multidão, enviando membros decepados voando para todos os lados. Comparado aos que explodiram, ainda mais anões foram esmagados até a morte por seu próprio povo numa debandada movida por terror extremo. Meia hora depois, a Força Aérea Humana, sem munição e comida, recuou calmamente. Olhando para a caixa de areia, captei um detalhe crucial. Enquanto o exército anão pausava para se reagrupar, alguns anões realmente sacaram suas lâminas uns contra os outros, batendo até sangrar apenas para brigar por um frasco barato de bebida forte que carregavam. Esses caras eram alcoólatras de carteirinha. Eu sorri com escárnio e imediatamente transmiti minha voz para o Alto Rei Alaric. Reúna toda a bebida forte e hidromel do Império de Avalon. Coloque em jarros e envie a Força Aérea novamente. Desta vez, sem bombas. Lancem bebida. Alaric ficou chocado ao ouvir, mas ainda assim executou firmemente. Logo, números esmagadores de pterossauros cobriram o exército anão novamente. Os anões se espalharam em pânico, pensando que era outro bombardeio em massa. Jarro após jarro caiu do céu e se espatifou no chão. Não houve explosões, apenas o som nítido de estilhaços. Imediatamente depois, um rico aroma de vinho encheu todo o campo de batalha. Sem explosão. São bombas estragadas? Não. Esse cheiro é vinho fino de primeira. Um anão sentiu o cheiro do álcool e seus olhos ficaram verdes. Ele avançou como um louco em direção a um jarro de vinho intacto. Sai pra lá, é meu. Outro anão diretamente usou a coronha de sua arma e a esmagou. Para lutar pela bebida, a disciplina militar dos anões desmoronou instantaneamente. Os soldados de menor patente brigavam entre si, e alguns até levantaram seus mosquetes e atiraram em seus camaradas. Um exército de 1 milhão de homens foi forçado a se transformar numa super briga de gangues envolvendo centenas de milhares de pessoas. Foi um caos total. Dei uma ordem direta a Ragnar, ataque total. Ragnar, que há muito não conseguia se conter, ergueu seu machado gigante de bronze e rugiu para o céu. Milhares de cavalaria de arqueiros montados em raptores saíram da selva primeiro, flechas afiadas ceifando os anões bêbados como chuva. Então, a terra tremeu e as montanhas estremeceram. A força principal humana, totalmente equipada, montada em triceratops, gigantossauros e titanobo blindados com placas de bronze, avançou como um tsunami negro em direção ao exército anão disperso e desorganizado. Os anões desmoronaram completamente, jogando fora suas armaduras e fugindo em estado lastimável. Nesse momento, uma voz extremamente ofendida ecoou no céu. Grande senhor de terra, eu, a raça anã, estou disposta a me render. O deus anão Bor não aguentou mais. Ele revelou sua verdadeira forma, ajoelhou-se no vazio e implorou humildemente para que eu mostrasse misericórdia, prometendo que a raça anã construiria tecnologia para a Terra por todas as gerações.
A notificação do sistema tocou ao mesmo tempo. Vitória na guerra estelar. O senhor estelar inimigo escolhe se render. Você pode devorá-lo para ganhar 1000 pontos de energia ou mantê-lo para a escravidão. Olhando para a tela, manifestei um corpo divino infinitamente massivo sem hesitação. Vendo-me aparecer, Bor se curvou ainda mais para mostrar sua lealdade. Olhei para ele de cima, meu tom gélido. Já terminou de falar? Ele congelou. Aqueles que não são da minha raça certamente terão corações diferentes. Terra só precisa de um deus. Com um pensamento, a poderosa força das regras esmagou diretamente a alma de Bor. Antes mesmo que ele pudesse soltar um grito, ele se transformou em incontáveis fragmentos e desapareceu em cinzas. Pontos de energia 1000. Minha voz fria ressoou por todo o globo. A partir deste dia, a raça anã é rebaixada a uma raça criminosa, para trabalhar como gado e cavalos para minha raça humana, nunca mais se erguer por 1000 anos. Esta guerra de aniquilação nacional terminou em vitória total para a raça humana. Os 1.400.000 prisioneiros de guerra anões foram divididos por Alaric e distribuídos para várias partes dos 7 reinos para servir como trabalhadores braçais. 10 anos se passaram num piscar de olhos. Com a ajuda desses ferreiros de ponta do universo, a árvore tecnológica do Império de Avalon disparou como um foguete. Eles saltaram direto da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, e depois deram passos largos para a Idade do Vapor. Máquinas têxteis a vapor, trens a vapor e mosquetes de múltiplos canos foram fabricados continuamente. A população humana também experimentou uma explosão massiva, ultrapassando a marca de 50 milhões. Mas os problemas vieram em seguida. Como a raça humana precisava demais da tecnologia dos anões, os senhores locais, em prol de suas conquistas políticas, começaram a tratar os anões como VIPs absolutos. Esses baixinhos não só enriqueceram, mas também usurparam os papéis de anfitriões. Contrataram humanos como servos e até espancaram plebeus humanos até a morte nas ruas quando bêbados, e os oficiais locais não ousavam intervir. O que foi mais fatal foi que um ancião anão chamado Noah contatou secretamente todos os anões por toda a Terra e iniciou um bloqueio tecnológico. Eles intencionalmente desenharam os projetos centrais para motores a vapor para serem incrivelmente complexos. Por 7 ou 8 meses, eles não ensinariam aos artesãos humanos nenhum conteúdo substancial. Eles até conspiraram secretamente com oficiais corruptos, tentando derrubar o Império de Avalon. Eles acharam que fizeram isso sem falhas, mas esqueceram seu hábito de se gabar quando bêbados. Quando a notícia chegou à capital, o idoso alto rei Alaric olhou para a montanha de arquivos de crimes anões e ficou tão furioso que cuspiu uma golfada de sangue negro na hora. Aqueles que não são da minha raça certamente terão corações diferentes. O Pai Celestial estava certo. Fui muito misericordioso, afinal. Alaric rasgou completamente sua máscara de hipocrisia, revelando as presas de ferro que usou quando massacrou a tribo Berserker. Matem! Uma purga varrendo os 7 reinos começou. A guarda real seguiu os mapas para arrombar as portas dos anões, arrastando aqueles anciãos anões que ainda abraçavam mulheres aqui e ali, e os decapitou diretamente nas ruas. Em apenas 3 meses curtos, dos 1.500.000 anões originais, Alaric massacrou exatamente 600.000 de uma vez. Ele matou até que cabeças rolaram e rios de sangue fluíram. Os anões restantes tiveram sua coragem completamente despedaçada. Eles se ajoelharam no chão, entregando freneticamente todas as tecnologias centrais, chorando e implorando pelo perdão da humanidade. O motor a vapor foi finalmente replicado perfeitamente. Alaric imediatamente promulgou uma lei de ferro. Os cartões de identidade de todos os anões os bloquearam permanentemente na profissão de artesão, proibindo-os de ocupar cargos por gerações e proibindo estritamente o movimento transfronteiriço. A regra mais cruel foi a proibição do álcool. Os anões tinham que comprar álcool usando seus nomes reais. Quanto mais compravam, mais pesados eram os impostos, sufocando diretamente a fonte de seus motins. Após a supressão com punho de ferro, a raça humana deu as boas-vindas a uma era dourada sem precedentes, e eu apenas tirei uma curta soneca em meu reino divino. Quando abri os olhos novamente, carruagens a vapor já corriam loucamente pelo continente. O tempo envelhece todos os homens. Nem mesmo o outrora invencível Alaric pôde sobreviver à lâmina do tempo. No ano 53 do Império, o rei de 124 anos estava terminalmente doente. Na noite anterior à sua morte, desci silenciosamente em seu sonho. Sentamo-nos juntos como velhos amigos, conversando sobre as magníficas ondas de sua vida, da era selvagem do fogo de fricção à rugidora era dourada do vapor. Ele sorriu e disse: Pai Celestial, estou cansado, quero ir dormir. Olhei para este rei humano que eu pessoalmente criei e disse suavemente: Tudo bem. No dia seguinte, choveu sangue do céu. O fundador do Império de Avalon, Alto Rei Alaric, faleceu. Toda a terra chorou em luto. Assim que Alaric morreu, a montanha maciça que pressionava a cabeça de todos desapareceu. Seu neto recém-nomeado, Commodus, estava ansioso para enfraquecer os vassalos e promover a centralização, enfurecendo completamente os poderosos senhores locais. O antigo deus da guerra, Ragnar, também deu seu último suspiro logo após a morte de Alaric. Mas seus filhos já haviam construído secretamente suas forças, acumulando exércitos massivos. Isso aconteceu no 2º ano após a morte de Alaric. O filho mais velho de Ragnar foi o primeiro a erguer a bandeira da rebelião, engolindo 4 províncias de uma vez para estabelecer o reino de Esparta. Imediatamente depois, os senhores do sul declararam independência, estabelecendo a cidade-estado de Atenas. Os próprios filhos do velho rei não quiseram ficar para trás e ergueram seus próprios exércitos. Macedônia foi fundada no leste, Gália no oeste e Troia no norte. O Império de Avalon, que estava perfeitamente bem, desintegrou-se instantaneamente, formando uma era caótica de 8 nações disputando a hegemonia. As chamas da guerra poderiam acender a qualquer momento. Fiquei acima do céu estrelado, observando a terra coberta por nuvens escuras de guerra abaixo. Sem competição, não há pressão. Eu sabia que essa grande cisão era o caminho inevitável para a raça humana avançar para uma civilização mais forte. Respirei fundo, virei-me para olhar o vasto e brilhante universo e calculei secretamente o próximo caminho de promoção em meu coração. Dê a eles mais 200 anos e isso desencadeará a promoção para uma civilização de nível 2.
Apenas fiquei olhando para o céu estrelado por um momento. Mas quando abaixei a cabeça e olhei para a terra novamente, fiquei completamente pasmo. Santa Mirda. No breve momento em que me distraí, a linha do tempo de terra acelerou loucamente em mais de 120 anos. Fiquei de olhos arregalados olhando para a terra, que havia se transformado completamente abaixo. Espere, que bobagem desafiadora do céu essas criancinhas inventaram nesses 120 anos. Rapidamente dei zoom para dar uma olhada mais de perto e fiquei instantaneamente estupefato. Luzes de neon piscavam loucamente em todas as ruas, e as largas estradas de asfalto estavam cheias de carros. Arranha-céus se erguiam como florestas, chaminés de fábricas expeliam fumaça branca, e havia até aviões a hélice rugindo em patrulha no céu. Como diabos ainda era a era do vapor? Terra havia saltado forçadamente para a era elétrica. Rapidamente puxei os registros históricos deste continente e avancei para revisá-los. Meu Deus, quando esses humanos começaram a competir uns contra os outros, eles eram muito mais brutais do que feras selvagens. Quando o velho rei morreu na época, o Império de Avalon se desfez instantaneamente, fragmentando-se em 8 nações. Atenas foi a primeira a ser atingida. Eles desenterraram petróleo nos territórios do sul e confiaram nesse material para desenvolver loucamente a indústria e fabricar munições, tornando-se imensamente ricos. O rei de Atenas queria monopolizá-lo, mas acabou atraindo a atenção pública. As outras 7 nações formaram uma aliança da noite para o dia, e um exército de 400 mil homens se dividiu em 3 rotas, cercando completamente Atenas como um barril de ferro. Em apenas 3 meses curtos, Atenas foi completamente apagada do mapa de terra. A tecnologia do petróleo foi totalmente compartilhada, e toda a humanidade deu as boas-vindas diretamente a uma explosão massiva de energia. Em seguida, Esparta acendeu sua árvore tecnológica, descobriu a eletricidade, construiu geradores e ganhou dinheiro a rodo no mundo todo. Mas quem realmente deu a última risada foi um império recém-nascido que explodiu loucamente suas forças militares nas rachaduras entre as potências, o Império Valeriano. A fundação de Valíria dependia inteiramente de um grupo de badaces incomparáveis. O chefe se chamava Valírios. Devido a ressentimentos reais, seu pai foi banido da casa da Macedônia, e Valírios cresceu sendo constantemente intimidado por seus primos reais. Ele esperou seu momento, cresceu e entrou na academia militar para estudos posteriores. Assim que se formou, levou seu irmão mais novo Cláudio e alguns amigos próximos, gastou toda a sua fortuna e comprou um enclave sem lei da Macedônia. Esses amigos próximos dele eram extraordinários. Um se chamava Tito, outro Máximo, e havia um especialista em direito chamado Justiniano. Assim que Justiniano desembarcou, ele realizou um censo forçado, promulgou leis draconianas, usou punições severas em tempos caóticos e domou completamente milhões de desesperados, forjando-os numa máquina de guerra fria. E o irmão de sangue de Valíria, Cláudio, era um cientista ultramade como nunca se viu em 10 milhões de anos. Ele decifrou o gerador de Esparta e, generalizando a partir disso, desenvolveu o motor de combustão interna para o Império. Quando o motor de combustão interna foi aposentado, metralhadoras pesadas, morteiros e caminhões enormes foram fabricados. Mais absurdamente ainda, Cláudio inventou um super material de construção chamado lama de silício de titânio, indestrutível e autorreparável. Apoiada nesse material, Valíria construiu diretamente uma capital de aço inquebrável, Nova Roma. Até mesmo colossos de aço como tanques foram trazidos à força dos projetos para o campo de batalha por Cláudio. Supressão de equipamento, redução dimensional tática. Quando os 200 mil cavaleiros de ferro de elite do Império foram liberados, eles chocaram instantaneamente o universo inteiro. Assim como Esparta declarou guerra à Macedônia, Valéria os flanqueou por trás. Máximo executou táticas sinérgicas de infantaria e tanques, e Tito realizou blitzkriegs e ataques de decapitação. O exército imperial desceu com força total, artilharia lavando o chão, tanques achatando tudo. Em meros 10 dias, os 2 grandes reinos foram aniquilados no local. Em seguida, Máximo comandou o primeiro esquadrão de bombardeiros voadores da história humana, submetendo a Gália a bombardeios em tapete frenéticos. Aviões lançaram bombas do céu, metralhadoras varreram o chão e, em 9 dias, a Gália hasteou a bandeira branca para se render. Tito foi ainda mais implacável. Ele levou tropas direto para a Macedônia, tomando a antiga capital sem derramar sangue. Ele não perdeu tempo. Pegou os 32 membros da família real macedônia que haviam intimidado Valério antigamente. Torturou todos até a morte, não deixando ninguém vivo. Uma fúria feroz de operações. E o confronto das 8 nações foi diretamente reduzido a um equilíbrio de poder tripartite entre Valéria, Esparta e os remanescentes de Avalon. Esparta entrou em pânico e trouxe mísseis de cruzeiro capazes de atingir 300 km de distância. Os remanescentes de Avalon também trouxeram um super canhão de 1.500 toneladas. Como ninguém conseguia engolir os outros, as 3 facções simplesmente sentaram e estabeleceram uma regra. Quem primeiro construísse uma arma estratégica capaz de destruir uma nação em um único ataque, as outras 2 facções se renderiam incondicionalmente e se reunificariam imediatamente. Uma vez estabelecida essa regra, o mundo permaneceu estável por exatamente 60 anos. 60 anos depois, o cientista louco Cláudio, cujo cabelo havia ficado branco, realmente inventou a bomba atômica. A verdade só existe dentro do alcance de um canhão. Vários veículos lançadores de mísseis pesados entraram em posição. A contagem regressiva terminou e o fogo subiu aos céus. Cerca de 10 minutos depois, um míssil atingiu um campo vazio ao lado da capital espartana. A terra tremeu e uma enorme nuvem em forma de cogumelo subiu aos céus, possuindo um poder destrutivo apocalíptico. Naquela mesma noite, os altos escalões das outras 2 nações coletivamente se ajoelharam e anunciaram sua rendição incondicional. A raça humana foi unificada mais uma vez. Valírios ascendeu ao trono e se intitulou o primeiro imperador. Com a grande unificação completa, o imperador levou seus velhos irmãos Tito, Máximo e os demais à montanha sagrada mais alta, ajoelhando-se no chão e olhando ansiosamente, implorando para que eu me manifestasse. Estes eram meus trabalhadores de elite mais capazes. Eu tinha que dar a eles moral suficiente. Mobilizei diretamente as nuvens no céu, transformando-me em um corpo divino de 3.000 metros, olhando para os picos.
Com um aceno da minha mão, aquele cetro sagrado simbolizando o direito divino dos reis, o Império Eterno, perfurou as nuvens e pousou firmemente nas mãos de Valéria. Olhando para os rostos envelhecidos do Imperador, Tito e os outros com um pensamento, eu descarreguei 5 preciosos pontos de energia. Uma luz ofuscante os envolveu completamente. Quando a luz branca desapareceu, um milagre desceu. Valírios e Cláudio tiveram suas vidas estendidas em 50 anos, e Tito, Máximo e Justiniano tiveram suas vidas estendidas em 25 anos. Os velhos de cabelos brancos recuperaram instantaneamente a juventude, retornando às suas formas de combate máximas. O mundo inteiro enlouqueceu completamente. Gritos de "Viva o Império" abalaram o continente. Minha voz, ressonante como um grande sino, lançou um decreto feroz. Daqui a 20 anos, Terra será promovida a uma civilização de nível 2. Preparem-se para enfrentar a Guerra Cósmica. 20 anos se passaram num piscar de olhos. Valíria digeriu completamente a tecnologia global, entrou na era da informação, e sua população disparou para quase 700 milhões. Observando a contagem regressiva chegar a 0, eu apertei o botão de upgrade sem hesitar. Boom! Terra instantaneamente cruzou o vazio infinito, ascendendo diretamente ao 10º anel estelar da nuvem interestelar local no centro do universo. Ao nosso redor, civilizações alienígenas nos observavam como tigres observando suas presas. Imediatamente acessei a plataforma virtual Starry e reivindiquei meu pacote de presente de 9º lugar no ranking de potencial de novas estrelas. Ao abri-lo, comecei a rir como um porco. 10.000 pontos de energia completos, mais um projeto de maravilha cósmica de 2 estrelas. Fiquei rico, finalmente não precisei mais economizar centavos, despejei 7.000 pontos de energia de uma vez, subindo de nível 2 vezes consecutivas e esticando forçosamente o diâmetro de terra de 2.000 km para 9.000 km. O terremoto e as placas tectônicas se rasgaram. Os oceanos de terra foram forçados a se separar e alargar, criando literalmente 3 continentes inteiramente novos: Azure, Sky Profound e Listening Sea. Corri para o mercado de escravos novamente, gastei 300 pontos de energia e comprei 9 milhões de escravos anões de uma vez, jogando todos diretamente nos novos continentes para fazer trabalho de infraestrutura. O evento principal restante foi aquele projeto de maravilha cósmica. Coisas boas devem ser usadas onde mais contam. Decidi gastar 4.000 pontos de energia para proteger a base principal da raça humana, o continente primordial. A maravilha cósmica, a colossal grande muralha ascendente, o som ensurdecedor de estrondos era interminável. Uma muralha gigante de tijolos de obsidiana, com 140 metros de altura e quase 70 metros de largura, ergueu-se do chão como um dragão adormecido, fechando firmemente toda a fronteira do continente primordial. Os portões eram divididos em 4: Grifo, Dragão, Fênix e Leviatã, com aparência majestosa e mortal. Essa coisa não era apenas imune a todos os ataques físicos e mágicos do universo, mas também podia aumentar permanentemente o moral humano em 50%. Seu atributo oculto mais quebrado era que o portão estelar do inimigo absolutamente não podia abrir dentro da grande muralha. Esta era simplesmente a casca de tartaruga mais insolúvel do universo, contanto que nosso povo ficasse dentro da muralha, quem viesse perderia uma camada de pele. Com a linha de defesa estabelecida, as 5 grandes legiões guardavam separadamente as passagens, e a raça humana se desenvolveu pacificamente por mais 46 anos. Mas então outro problema surgiu. Após 46 anos, o desenvolvimento tecnológico do Império atingiu um gargalo. A questão mais fatal era que o alto comando do Império estava envelhecendo novamente. O Imperador e os outros já estavam se aproximando dos limites da vida humana, e as correntes de sua genética estavam apertando seus pescoços. Eu não podia simplesmente ficar parado e ver os fundadores do Império, que eu havia nutrido arduamente, morrerem de velhice. Como a tecnologia havia chegado a um beco sem saída, seguiríamos o caminho sobrenatural. Transformei-me em forma humana. Gastei 2 pontos de energia, e entrei com passos largos no Coliseu, na plataforma virtual Cosmic Starry. Segurando a mais recente câmera de vídeo portátil do Império, eu simplesmente enlouqueci gravando as raças alienígenas na Arena Gladiator abaixo, assisti 20 dias de lutas seguidas sem sequer piscar os olhos, gravei um elfo de fogo entoando um encantamento para invocar um firewall, gravei um besta enlouquecido aumentando de tamanho e cortando magia com um único golpe. Gravei um fantasma se regenerando freneticamente após ter o coração perfurado. O que mais me animou foram os imperianos. Gravei claramente a aura afiada da espada explodindo das pontas dos dedos de um guerreiro imperiano, fatiando o inimigo ao meio. Descobri também uma informação crucial. Os imperianos não tinham métodos de cultivo. Eles dependiam unicamente de roubar um recurso planetário chamado linhas de energia etérea. Contanto que absorvessem energia etérea para nutrir seus corpos, eles poderiam quebrar bloqueios genéticos e viver por mais de 1000 anos. Linhas de energia etérea, longevidade. Contanto que esmagássemos uma civilização alienígena e roubássemos suas linhas de energia, a humanidade poderia dominar artes arcanas e magia, tornando-se imortal. Levei essa câmera cheia de segredos de ponta de miríades de raças de volta para a Terra, jogando-a diretamente para o Imperador e os comandantes das 5 grandes legiões. Dentro da sala de projeção mais alta do Império, havia silêncio total. O Imperador Valério, Tito, Máximo, Cipião e centenas de outros generais seniores olhavam fixamente para a tela grande. Nas filmagens, auras de Imperador e espada varriam. Fantasmas regeneravam membros decepados, e todos os tipos de poderes sobrenaturais irracionais destruíam a arena. Originalmente pensei que esse grupo de generais veteranos que lutaram em guerras modernas a vida toda sentiria medo ao ver monstros que podiam fatiar um tanque ao meio, mas quando me virei para olhar para eles, fiquei completamente chocado. Silêncio. Silêncio mortal.
Imediatamente depois, respirações pesadas ecoaram uma após a outra na escuridão. Quando o Imperador e Tito ouviram a narração dizer que roubar linhas de energia etérea pode estender a vida em 1000 anos, eles olharam fixamente para os imperianos altivos na tela. Não havia um único traço de medo em relação a um inimigo poderoso em seus olhos. Seus olhos estavam vermelhos e sua respiração acelerada. Eles eram um bando de lobos famintos e sedentos de sangue que acabavam de sentir o cheiro da carne mais gorda de todo o universo. O medo de seu fim iminente de vida havia sido completamente aceso em ganância infinita. Na silenciosa sala de projeção, o general veterano Tito de repente se levantou reto, seu rosto enrugado se transformando em um sorriso extremamente cruel e sinistro. Majestade, solicito ir para a batalha. Vamos cortar as cabeças desses chamados imperianos e fantasmas. Esses 1000 anos de longevidade pertencem ao nosso grande império. A sala de projeção inteira explodiu instantaneamente. Máximo, Cipião e os outros generais fundadores tinham os olhos completamente vermelhos. Todos eles estavam ofegantes, agindo como um bando de lobos loucos que estavam famintos há meio mês, olhando fixamente para os imperianos altivos na tela. Quem não quer viver para sempre? Além disso, ao roubar as linhas de energia, toda a raça humana poderia seguir o exemplo com ascensão genética. Sentado em meu reino divino e observando esses generais assassinos e ferozes, os cantos da minha boca não paravam de subir. O moral militar estava totalmente utilizável. Sem dizer uma palavra, minha consciência mergulhou diretamente na plataforma estelar virtual e abri os placares de recordes de combate. Procurei freneticamente entre os 20 melhores senhores estelares e, com sorte explosiva, esbarrei em uma civilização de nível 2 que possuía um núcleo imperiano com uma raça élfica como vassala, Cross Star. Declare guerra. O prompt do sistema soou estrondosamente. O senhor estelar adversário não tinha como recusar tal partida forçada. Uma estrela massiva surgiu diretamente do chão, no canto noroeste do continente Skyperfound de Terra. Instantaneamente joguei a informação diretamente no cérebro do Imperador. Valírios emitiu a ordem de mobilização de guerra mais alta da noite para o dia. A máquina de guerra do Império funcionou em plena capacidade. Tidus assumiu o comando, liderando pessoalmente 200.000 elites humanas da Legião Grifo, mais 300.000 anões berserkers totalmente armados marchando grandiosamente em direção ao Stargate. Assim que as tropas de vanguarda saíram do Stargate, os imperianos do outro lado estavam flutuando no céu, cheios de desprezo. A seus olhos, aberrações feias como anões que só sabiam martelar ferro, mais um grupo de humanos segurando rifles de fogo, não mereciam ser seus oponentes. O senhor de Crosstar nem sequer olhou para eles diretamente, ordenando que as 3 principais legiões élficas de vento, água e fogo liderassem a carga. Sentado em seu veículo de comando à prova de balas, Tito olhou para as informações transmitidas do céu em sua tela grande e soltou uma risada fria. Esses homens-pássaros com asas realmente acham que são invencíveis neste mundo? No momento em que o escudo de energia desapareceu, os humanos não tiveram pressa em abrir fogo. Vários microsatélites de reconhecimento deixaram longas chamas de exaustão e dispararam diretamente a 50.000 metros de altura no céu. Os imperianos do outro lado ficaram perplexos. Alguns deuses teimosos bateram as asas, querendo voar para ver o que eram aquelas coisas. Mas quando chegaram a 18.000 metros, não suportaram a falta de oxigênio e a pressão do ar. O que eles sabiam sobre tecnologia aeroespacial moderna? Uma vez que os satélites estavam em posição, todo o planeta Cross Star se tornou um mapa de caixa de areia totalmente revelado e transparente na frente de Tito. Cada movimento dos imperianos, até mesmo quantos cílios o rei elfo tinha, podia ser visto com clareza absoluta na tela de alta definição. O outro lado não aguentou mais, e a legião de elfos do vento atacou primeiro. Com o buff de aceleração de seus magos, 50.000 cavaleiros Pantera Negra se transformaram em uma torrente negra, lançando uma carga suicida desesperada contra as posições anãs. O comandante da linha de frente anão tomou um gole de licor forte, soltou um arroto e acenou ferozmente com a bandeira de comando em sua mão. Canhões, trabucos de ressentimento, fogo pra mim, bum, bum, bum. 10.000 canhões dispararam de uma vez. Dezenas de milhares de projéteis de artilharia deixaram gritos penetrantes enquanto se chocavam contra o exército élfico. Estes não eram projéteis de artilharia comuns, estavam totalmente carregados com o gás venenoso de ressentimento especialmente feito pelos anões. Uma névoa tóxica verde explodiu na formação élfica. Os guerreiros elfos tocados pelo veneno instantaneamente tiveram olhos vermelhos como sangue, perderam completamente a razão, sacaram suas espadas longas e começaram a atacar selvagemente seus próprios companheiros ao lado deles. Até as panteras negras que montavam enlouqueceram, mordendo tudo. A formação de ataque desmoronou na hora. Um pânico terrível tomou conta do exército élfico, causando inúmeras baixas. O rei elfo do vento, desesperado, enviou imediatamente a força aérea de hipógrifos, querendo aniquilar as posições de artilharia dos anões. 10.000 hipógrifos desceram, obscurecendo o céu e o sol. Os metralhadores do batalhão antiaéreo anão esperavam em suas trincheiras há tanto tempo que suas mãos coçavam. Fogo. Uma densa chuva de balas de metralhadora antiaérea teceu uma rede de fogo mortal no céu. Os escudos mágicos dos hipógrifos eram frágeis como papel diante dessa tempestade de metal. Um tiro, e homem e ave explodiam em um monte de carvão preto. Caindo como bolinhos, os supervisores celestiais misturados ao exército élfico perderam completamente a paciência. Confiando em sua proteção de poder divino, eles abriram suas asas brancas e forçaram seu caminho para o céu, pretendendo usar seus corpos físicos para absorver as balas. Mas assim que decolaram, o esquadrão de helicópteros anões no céu apertou os botões de lançamento. Mísseis de rastreamento de calor infravermelho. Dezenas de celestiais no ar foram marcados e mortos pelos mísseis. Aterrorizados, eles pulavam para tentar escapar, mas os mísseis os agarraram como se tivessem olhos. Bum, bum, bum. Que ascendentes de merda. Diante de mísseis antiaéreos modernos, todos foram explodidos em névoas de chuva sangrenta.
No alto do céu, Mongo, o capitão do terceiro esquadrão de helicópteros anões, encarava fixamente o rei elfo com a coroa dourada na tela abaixo. Esse moleque tinha 270 anos este ano, completamente falido. Ele tinha acabado de ser designado uma esposa elfa, e estava severamente carente de méritos militares para subir na carreira. Irmãos, Mongo deu um rugido alto pelo rádio. Viram aquele cara com a coroa lá embaixo? Esmaguem ele. Quando voltarmos, todos ganham uma esposa. Carga! 1000 helicópteros armados mergulharam instantaneamente a 6.000 metros com 4.000 mísseis travados simultaneamente no rei elfo. Os magos elfos abaixo quase estouraram os olhos, segurando desesperadamente mais de uma dúzia de muros de vento. Mas contra um bombardeio de saturação de 4.000 mísseis, o que você poderia usar para bloquear? Os muros de vento se estilhaçaram instantaneamente, e a violenta onda de choque evaporou diretamente o rei elfo do vento, junto com sua montaria, em uma fração de segundo. Com a bandeira real caída, o restante do exército élfico desmoronou completamente. Centenas de milhares jogaram suas armas, ajoelharam-se no chão e choraram com as mãos na cabeça. Titus ordenou decisivamente que o exército avançasse. Dezenas de milhares de caças circulavam no céu para intimidá-los, despejando um número avassalador de panfletos de rendição. Vendo essa demonstração e percebendo que seus próprios deuses não conseguiam sequer resistir àquelas massas de ferro, as legiões restantes de elfos aquáticos e do deserto simplesmente ergueram a bandeira branca diretamente. Um exército élfico de 500.000 forte, junto com suas árvores da vida, foram todos escoltados para o Stargate pelos anões. Quando esse grupo de elfos bonitos, belos, de orelhas pontudas e pernas longas foi escoltado de volta para a Terra, a internet inteira caiu. Caramba, elfos de verdade. Eu poderia brincar com essas pernas por um ano. Apoiem a guerra estelar. O Estado pode alocar uma esposa elfa. Estou disposto a trocar 10 anos da vida do meu irmão por uma. Para assimilar completamente essa nova força de combate, o Imperador decretou de forma limpa e eficiente Alice, a filha mais nova do Rei Elfo do Vento, como consorte imperial. Eu modifiquei diretamente as leis da realidade, tornando as línguas humana e élfica mutuamente inteligíveis, varrendo completamente as barreiras reprodutivas entre espécies. A raça élfica tornou-se oficialmente a segunda raça vassala do Império. Com o lixo periférico limpo, o que veio a seguir foi o verdadeiro evento principal, o roubo das linhas lei. Tidus, aquela velha raposa, não jogou limpo. Ele propositalmente fez o exército assumir uma postura para uma batalha decisiva, com aviões escoltando no céu e um exército de 100.000 avançando pelo chão, direto para aquela pequena linha lei no centro de Crossstar. Vendo isso, os 3 grandes mestres das seitas divinas ficaram ansiosos. Essa pequena linha lei era seu tesouro de extensão de vida. Eles absolutamente não podiam perdê-la. Os 3 velhos monstros que viveram por milhares de anos imediatamente trouxeram todas as suas elites, abandonaram suas bases e voaram desesperadamente para o centro do continente para formar uma formação rígida. Mas bem quando a força principal celestial havia se reunido completamente no centro. Os 1000 aviões de transporte militar pesados de voo lento no céu de repente fizeram uma manobra de drift extrema no ar, se dividiram em 3 rotas, abriram aceleração total e avançaram loucamente em direção às bases vazias das 3 grandes seitas. Isso foi chamado de roubo de base extremo. Quando os mestres das seitas divinas reagiram, cuspindo sangue de raiva, já era tarde demais para recuar e defender. Caças abriram caminho. Alguns mísseis estilhaçaram as barreiras defensivas. 000 berserkers humanos de armadura pesada paraquedaram direto nas bases celestiais. O capitão imperial Thorn saltou da cabine, sacou um machado de liga de titânio de alta resistência do bolso e acenou com a mão grande. Irmãos, ignorem os retardatários, cuidem disso até a morte. Montanhas cheias de linhas lei, cristais de éter cristalinos, toda a vida e energia comprimidas levadas ao extremo. Os soldados formaram grupos de 3, balançando seus machados e causando dano como loucos. Os cristais de éter escavados foram rapidamente carregados em veículos. 60 aviões de transporte pesados totalmente carregados com pedras mágicas decolaram diretamente, mergulhando de volta para o Stargate sem olhar para trás. Dias depois, na base militar secreta de Nova Roma, o primeiro lote de 60 aviões de transporte pousou lentamente. No momento em que as portas da cabine se abriram, uma onda incrivelmente densa de éter mágico saiu. O Imperador, Titus, Justiniano e os outros 80 homens de 80 anos deram um suspiro profundo. Com apenas essa respiração, seus ossos estalaram e estalaram. Ferimentos ocultos deixados por anos de guerra foram instantaneamente curados e até mesmo sua pele flácida visivelmente se firmou. Aquela sensação de euforia que brotava do fundo de sua genética era tão satisfatória que esses imperadores de sangue de ferro quase gritaram de alegria. Valeu a pena. Esta guerra valeu muito a pena. A Academia de Ciências interveio imediatamente para pesquisar. Eles descobriram que, embora as pedras mágicas pudessem estender a vida, elas evaporavam rapidamente quando expostas ao ar. Terra carecia de uma base de éter, então a taxa de absorção e conversão era inferior a 10%. Ouvindo este relatório, sentei-me no céu e zombetei. Isso não é fácil? Com um aceno da minha mão grande, mobilizei o poder da fonte do planeta e selei diretamente a atmosfera de Terra firmemente. A partir deste dia, Terra só receberia e nunca liberaria. Eu ia transformar Terra no super reino secreto com a energia de éter mais concentrada de todo o universo. Eu diretamente lancei um decreto divino para o Imperador. Continuem cavando as linhas lei, mas não façam prisioneiros dos celestiais. Trazê-los de volta só competirá com a humanidade por energia mágica. Recebendo o decreto, Valíria teve um lampejo de crueldade extremamente louca nos olhos. Ele imediatamente contatou Titus na linha de frente. O Pai Celestial ordenou: aniquilem todos os celestiais. Além disso, o Imperador bateu na mesa. Seu tom era gélido. A terra de Crossstar foi nutrida por linhas lei por centenas de milhões de anos.
Até a sujeira tem isso. Ordenem ao departamento de logística que envie 10.000 escavadeiras pesadas e ventiladores industriais para lá. Antes que a guerra estelar termine, cavem 3 pés no chão para mim, drenem toda a sujeira e o ar e transportem tudo de volta para a terra. Nenhuma migalha deve ser desperdiçada. Recebendo a ordem, Titus ficou no posto de comando da linha de frente, olhou para os bombardeiros uivando no céu e sorriu de orelha a orelha. Ouviu isso? Sua Majestade falou. Até a sujeira deste planeta deve usar o emblema do grande império hoje. Por este mês, os celestiais sobreviventes foram quase torturados até a loucura. Os 3 mestres das seitas levaram dezenas de milhares de elites e defenderam desesperadamente ao lado da piscina sagrada e da última pequena linha-lei no centro do continente. Eles não ousavam sair para lutar porque, uma vez dispersos, os humanos definitivamente aproveitariam a oportunidade para roubar suas bases. Mas sendo cercados assim, a sensação opressora de esperar a morte era simplesmente sufocante. Titus riu friamente. Ele nunca pretendeu enviar soldados para combate corpo a corpo com esses monstros voadores em primeiro lugar. Atrás do Stargate, veículos militares pesadamente carregados, com dezenas de metros de comprimento, saíram lentamente. Essa era o tesouro nacional do Império, a força de mísseis balísticos móveis de ultralongo alcance. Um total de 2.000 veículos lançadores de mísseis se alinharam um após o outro. Mísseis cilíndricos maciços foram lentamente erguidos, apontando diretamente para o firmamento. Visto das imagens de satélite, 2.000 espadas da morte foram desembainhadas simultaneamente. Aquela cena sozinha faria o couro cabeludo de qualquer um ficar dormente. O Senhor das Estrelas de Cross Star, do outro lado do céu estrelado, viu a cena e imediatamente transmitiu uma mensagem aos 3 mestres das seitas. Cuidado! O inimigo produziu 2.000 objetos cilíndricos sem sinais de vida, e eles estão voando em direção ao céu. Os 3 mestres das seitas ficaram completamente pasmos. Voando em direção ao céu? Que tipo de tática era essa? Antes que pudessem reagir, os 2.000 mísseis fizeram uma curva acentuada extrema no ar. Suas caudas cuspiram chamas violentas e furiosas, e a uma velocidade aterrorizante, superando a velocidade do som, eles avançaram freneticamente em direção à base principal celestial. Ataque inimigo! Formem um array! Os olhos do mestre da seita celestial se arregalaram até quase rasgar. Ele violentamente abriu as asas e subiu alto no céu. Os 3 mestres das seitas agiram juntos, e dezenas de milhares de guerreiros celestiais despejaram freneticamente sua energia de éter corporal nos nós do array. Um escudo de defesa de energia dourada maciço, cobrindo mais de 3.000 metros quadrados, tomou forma no céu. Eles realmente acham que escudos de energia são invencíveis? Titus olhou para a tela e cuspiu levemente 2 palavras. Implantar MEVs. No exato momento em que os mísseis estavam prestes a colidir com o escudo de energia, as ogivas dos 2.000 mísseis explodiram repentinamente, dividindo-se de 1 em 5. Um total de 10.000 pequenas ogivas equipadas com rastreamento de calor infravermelho choveram como uma chuva de meteoros, contornando diretamente o escudo de energia frontal e atingindo as posições do exército celestial de todas as direções. Bum. 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 A terra afundou. Chamas subiram aos céus. A formação defensiva celestial foi instantaneamente despedaçada. Inúmeros deuses altivos e poderosos foram explodidos em um céu cheio de sangue e carne. Olhando para sua terra natal, reduzida a um purgatório, os olhos dos 3 mestres das seitas pingavam sangue. Eles sabiam que o ímpeto estava perdido. Mesmo que morramos, arrastaremos eles conosco, rugiu o mestre da seita. Os 3 especialistas de nível apóstolo astral se transformaram em 3 raios de luz fluida, enfrentando o denso fogo de artilharia antiaérea e avançaram desesperadamente em direção ao Stargate. Dezenas de caças imperiais imediatamente os encontraram para interceptação, autodestruição, detonar. Os 3 mestres das seitas não hesitaram em nada, detonando diretamente os núcleos que haviam cultivado arduamente por 1000 anos bem no meio do esquadrão de caças. No som ensurdecedor das explosões, 27 caças foram vaporizados no local, e 18 pilotos imperiais morreram heroicamente. Esta também foi a maior baixa que o Império sofreu na Guerra Estelar. Com a queda dos 3 mestres das seitas, os celestiais restantes perderam completamente sua capacidade de resistir e foram completamente apagados pelos bombardeiros avassaladores. Vitória total para o Império. Em seguida veio a fase insana e frenética da colheita de outono. O exército imperial não apenas arrancou a piscina sagrada, as linhas lei e as árvores da vida inteiramente, mas até seguiu as ordens do imperador e trouxe dezenas de milhares de escavadeiras industriais e ventiladores. Cada grama de grama, cada árvore, cada punhado de terra e cada sopro de ar em Cross Star que havia sido nutrido por éter foi completamente drenado, sugado e levado de volta para a Terra. Olhando para Cross Star completamente espremida, eu decisivamente obliterei o Senhor das Estrelas inimigo. 000 pontos de energia entraram em minha conta. Em seguida, veio o momento de testemunhar um milagre. Pairando no céu acima de terra, eu esmaguei aquela maior linha lei. Poeira de éter cristalina espalhou-se por toda a Terra como uma nevasca. Revivam, meus queridos, gritei com diversão perversa. Em um instante, a concentração de éter de terra disparou de 3% para 72%. Toda a humanidade ferveu. Respirando fundo, anos de pernas velhas e reumáticas curaram instantaneamente e rostos cheios de rugas visivelmente desvaneceram. Até a grama selvagem na beira da estrada cresceu como louca, como se tivesse sido injetada com hormônios. Dentro de Nova Roma, Valérios, de 83 anos, bebeu a água da vida obtida dos elfos, juntamente com o batismo de alta concentração. Sua pele originalmente flácida apertou rapidamente, sua cabeça cheia de cabelos brancos ficou preta, e em um piscar de olhos, ele realmente recuperou o estado de pico que tinha aos 30 anos, quando engolia rios e montanhas. 10.000 anos para o Império. Viva o Pai Celestial! O Imperador cerrou os punhos, sentindo o poder explosivo dentro de seu corpo, e riu loucamente para o céu. Mas isso não era o suficiente.
A Terra não tinha métodos de meditação arcanos. Os humanos simplesmente não sabiam como manter a energia etérea inalada dentro de seus corpos. No momento crítico, o cientista maluco Claudius deu um passo à frente novamente. Ele utilizou os supercomputadores mais avançados do Império, executando dezenas de bilhões de simulações de dados nos 720 pontos de acupuntura e 12 meridianos do corpo humano. Finalmente, ele usou a ciência à força para calcular um códex mágico, o códex de ascensão do Grande Ciclo Imperial. Contanto que alguém rompesse os meridianos centrais e comprimisse a energia etérea no núcleo mágico do Mar de QI, os humanos poderiam replicar perfeitamente o sistema mágico dos imperianos. Toda a raça humana enlouqueceu completamente. A ascensão etérea foi diretamente incorporada à educação compulsória de 9 anos. Desde o ensino fundamental, enquanto aprendiam matemática, física e química, eles memorizavam diagramas de circuitos mágicos. Ascendentes aceitos que conseguiam acender seu núcleo mágico. A Era das Artes Arcanas Universais desceu oficialmente. Ano Imperial 64, o melhor soldado do Império, Garrett, agindo como o primeiro cobaia para o cultivo, avançou selvagemente. Em apenas 5 anos, ele atingiu o pico do estágio iniciante com uma força de um braço se aproximando de 10.000 Keds, mas ele ficou preso no gargalo do núcleo etéreo, incapaz de avançar 1 centímetro por um ano inteiro. O veterano general Maximus o encontrou carregando uma jarra de vinho e deu um tapinha em seu ombro. Garrett, seu coração está muito caótico. Ascensão é sobre cultivar seu destino, não seu ranking. Garrett foi subitamente iluminado. Naquela mesma noite, ele renunciou a todos os postos militares, tirou o uniforme, levou apenas uma espada pesada e começou a medir toda a terra a pé. Ele passou pelas fornalhas de aço dos anões, viu as árvores da vida dos elfos, com sede, bebia orvalho, com fome, matava dinossauros. 2 anos depois, um mendigo coberto de sujeira com o rosto por fazer, entrou silenciosamente em Nova Roma. Ele veio diante do monólito arcano que eu havia deixado cair no reino secreto de Nova Roma. Sentou-se de pernas cruzadas e ficou murcho por 3 dias e 3 noites seguidas. Na tarde do 4º dia, Garrett abriu os olhos abruptamente. Ele tirou a espada pesada enferrujada de sua cintura e a jogou casualmente no ar. Levante-se. A espada pesada soltou um tilintar nítido e flutuou firmemente no ar. Garrett saltou, pisando firmemente na lâmina, parecendo um anjo de alto escalão descendo ao reino mortal, subindo direto 90.000 milhas. Os plebeus de Nova Roma, observando abaixo, incluindo o imperador e Titus que correram, ficaram de queixo caído. Garrett apontou os dedos como uma espada, mirando em uma montanha de 100 metros de distância. Uma aura de espada aterrorizante de 10 metros de comprimento voou de suas mãos. Com um estrondo, ela dividiu diretamente um enorme abismo através do pico da montanha. O primeiro descendente da raça humana a condensar um núcleo etéreo, o primeiro mestre de lâmina arcana, nasceu ali mesmo. Ele escreveu as habilidades de combate que compreendeu diante do monólito divino em um livreto e o jogou na Biblioteca Real do Império. Na capa, 3 grandes palavras estavam escritas em destaque: Artes da Lâmina Arcana. Toda a Terra floresceu. Alguns desenvolveram armas psíquicas, outros se aprofundaram em fórmulas de poções mágicas. Sentado no céu, observando esse grupo de humanos trapaceiros, meu coração transbordou de alegria. Se eles se desenvolvessem por mais algumas centenas de anos, eu poderia pegar a Cavalaria de Ferro Imperial e achatar diretamente o Conselho dos Anciãos Cósmicos. Assim que eu estava assistindo feliz ao show, o metal no meu peito de repente soltou um alarme estridente. Alerta, o rei Lich Mordecai iniciou uma declaração de guerra forçada contra você. O sorriso no meu rosto congelou instantaneamente. Alguém realmente tomou a iniciativa de me atacar? Cliquei no painel racial do oponente, dei uma olhada e senti meu couro cabeludo ficar dormente, amaldiçoando com uma cara cheia de nojo. Santo inferno, como poderiam ser essas coisas nojentas? Olhando para as letras densamente compactadas no painel, esfreguei a testa com aborrecimento. A raça morta-viva. Se eu realmente deixasse esses esqueletos com cheiro de morte invadirem o terror, eu não teria um único pedaço de terra boa sobrando. Absolutamente ninguém no universo queria ter nada a ver com esse tipo de lixo nojento. Se você ganhasse, tudo o que você conseguiria era uma pilha de ossos podres que você não poderia vender, completamente desqualificado até mesmo para ser escravo. Mas pensando bem, não importa o quão pequeno seja um mosquito, ainda é carne. Eu poderia muito bem tratá-lo como um local de cultivo. Cerrei os dentes e apertei decisivamente aceitar. A localização de geração do portão estelar acendeu imediatamente. Olhei para baixo e quase ri alto. Como a sorte dele poderia ser tão ruim? O portão estelar realmente abriu na beira do continente do Mar de Escuta, a 3.000 quilômetros de distância do continente profundo do céu mais próximo. Assim que o exército morto-vivo saísse pela porta, seria um mar profundo sem fim, de um verdadeiro portão com vista para o oceano. Uma guerra estelar tem um período de mobilização de 1 ano. Os satélites do Império Valeriano travaram a localização do portão estelar imediatamente. Quando a notícia chegou ao palácio, o Imperador Valírios pegou seu telefone sem pressa e chamou todos os figurões militares. Enviei suavemente um decreto divino, dizendo a ele de forma simples e direta: esses esqueletos não têm saque. Trate como um ponto de geração de monstros. Termine rápido. Tragam a tecnologia e as armas grandes. Ele cuidará do problema da radiação local. O Imperador viu e entendeu instantaneamente. O Pai Celestial falou: então é só trazer os cogumelos grandes diretamente. Na última década, a raça humana não estava apenas focando na ascensão. A árvore tecnológica também floresceu igualmente. Os mais recentes sistemas de defesa antiaérea foram implantados 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro da colossal Grande Muralha. E os satélites cobriam o céu sem pontos cegos. Para a Guerra Estelar, o Exército Imperial finalizou o plano de batalha durante a noite. A força de foguetes dispararia mísseis nucleares diretamente do continente profundo do céu para lavar o chão primeiro, uma vez que o Senhor Estelar oposto fosse bombardeado a ponto de duvidar da própria vida. A marinha e os transportes de tropas avançariam, invadindo o planeta inimigo para realizar bombardeios em tapete. Simples, brutal e eficiente. As ordens foram dadas e os arsenais globais ligaram suas máquinas, produzindo loucamente trajes de radiação. No dia em que o Stargate abriu completamente, o Alto Comando Imperial se reuniu no centro de monitoramento de satélites.
Nas telas, densas massas de soldados esqueléticos, com as órbitas oculares brilhando com fogo de alma, saíam mancando do Stargate, aqueles segurando escudos, segurando arcos, e os necromantes misturados nas fileiras de trás fluíam sem fim, como se não houvesse fim. Neste momento, o rei Lich Mordecai tremia de excitação. Este velho viveu por 300 milhões de anos, preso na civilização de nível 2 por 230 milhões de anos. Ao longo desses longos anos, ele lutou apenas 2 guerras estelares porque a raça morta-viva era muito nojenta, e ninguém queria aceitar suas apostas. Sendo ignorado por tanto tempo, esse cara enlouqueceu completamente. Levado pela emoção, ele realmente desceu sua forma fantasma verdadeira acima da Terra, rugindo arrogantemente, 200 milhões de anos. Finalmente, alguém ousa aceitar meu desafio. Insetos insignificantes, submetam-se. Como resultado, sua risada ficou instantaneamente presa em sua garganta. Sua vasta consciência varreu a Terra, e a chama em seu crânio dançou loucamente. Mais de 70 milhões de população. Que diabos de raça divina era essa? Mais do que os mortos-vivos, ele havia acumulado por mais de 300 milhões de anos. Olhando mais para baixo, fora do Stargate não havia nada além de água, e as feras gigantes nadando na água podiam engolir centenas de esqueletos em uma única mordida. Mordecai amoleceu. Sem uma palavra, ele controlou diretamente os Behemoths de ossos, Cavaleiros da Morte e outras unidades de alto nível, afastando loucamente a carne de canhão na frente, virando-se e mergulhando de volta no Stargate. O alto comando imperial ficou completamente pasmo. Ele simplesmente fugiu. Valyria zombou. O monge pode correr, mas o templo pode? Ele acenou com a mão grande e a ordem de mobilização de guerra foi emitida. A raça humana enviou 100 mil tropas, os anões enviaram 200 mil, e os elfos mobilizaram 100 mil magos. A frota naval massiva formou fileiras no mar, seguida de perto por incontáveis navios de transporte de tropas. Submarinos movidos à energia nuclear submergiram em posição, e destroyers ficaram em alerta total. Eu encarei fixamente o Mordecai em fuga, e uma ideia ousada de repente passou pela minha mente. Esse velho viveu por mais de 200 milhões de anos. Mesmo que fosse um porco, ele definitivamente acumulou uma enorme quantia de pontos de energia. Agora que ele estava apavorado, ele definitivamente iria querer comprar cartas divinas de defesa. Eu instantaneamente desapareci da Terra, desci diretamente na plataforma virtual estelar, agarrei o traço de aproveitador e rapidamente assinei um contrato. Usei meus 1.400 pontos de energia restantes como juros para pegar emprestado uma carta de névoa de guerra de grau A no valor de 80 mil, e cartas de buff de grau A. Joguei uma conta secundária de Minotauro, corri para a entrada e gritei alto. Cartas divinas personalizadas, vitória garantida em guerra estelar, tratando todos os clientes igualmente. Com certeza, o desesperado Mordecai correu como um louco, como se estivesse se agarrando a um fio de esperança, batendo suas mãos ósseas com cheiro fétido na mesa. Eu quero comprar, tire tudo o que for útil para a guerra estelar. Eu dei um olhar de lado, fingindo nojo. O que estou vendendo aqui é a grande névoa de guerra, que obscurece a visão planetária, perfeita para ganhar tempo. Ganhe tempo por 10 anos, o portão estelar fecha e você vive. Pena que você não pode pagar. Mordecai ficou ansioso. Quem disse que seu pai não pode pagar? Quanto? Naquele momento, Cork apareceu bem na hora, agindo como um cúmplice, gritando o mais alto que podia. Chefe, você vai pegar essa carta de névoa de guerra. 80 mil pontos, certo? Eles vão juntar os fundos agora mesmo. Ouvindo isso, Mordecai instantaneamente perdeu a cabeça. Aterrorizado que sua linha de vida fosse roubada, ele rugiu com os olhos vermelhos. Eu estava aqui primeiro. Eles também levarão as 2 cartas de buff de grau A, 120 mil pontos e comprarão tudo. Ele transferiu os pontos de energia para minha conta sem hesitação. Suprimindo meu coração batendo loucamente, eu empurrei as cartas para ele. Vendo meu saldo subir instantaneamente para 120 mil pontos, sentei no chão quase rindo alto. Fiquei rico pra caramba. Mordecai pegou minhas cartas e feliz voltou para se defender de mim. A Guerra Estelar começou oficialmente. Ventos ferozes reuniram nuvens escuras sobre o mar. No momento em que o escudo protetor desapareceu, a frota imperial disparou 10 mil canhões simultaneamente. Mísseis carregando ogivas de cogumelo cruzaram o céu como fogos de artifício, perfurando com precisão o Stargate. Do outro lado do Stargate, Mordecai já havia ativado a névoa de guerra, bloqueando seu exército morto-vivo firmemente na entrada, montando uma formação de defesa absoluta. Ele só queria respirar quando um míssil veio uivando. O Cavaleiro da Morte líder sacou sua espada de osso e atingiu o míssil com precisão. Bum! Uma enorme nuvem de cogumelo subiu do chão. A onda de choque aterrorizante instantaneamente soprou os mortos-vivos ao redor para o céu e os esqueletos no centro da explosão viraram cinzas no local. Uma após a outra, nuvens de cogumelo floresceram por todo o planeta morto-vivo. As cartas de buff que Mordecai comprou por 120 mil pontos nem valiam um peido diante da radiação nuclear. 3 dias depois, guerreiros anões usando trajes de radiação pesados e segurando escudos gigantes marcharam firmemente pelo portão estelar. Os detectores mostraram que este mundo não tinha oxigênio, então eles só podiam lutar em turnos usando máscaras de oxigênio. Neste ponto, Mordecai estava em desespero total. Ele olhou para os nukes voando por todo o céu e desistiu de lutar. O prompt do sistema soou em meus ouvidos. O oponente solicita rendição. Você aceita. Eu zombetei. Recusado. Converter em energia. O vencedor é o rei. O perdedor é o bandido. Esta é a lei do universo. Se eu fosse de coração mole hoje, seria a Terra sendo bombardeada até virar pó amanhã. Com um único comando meu, Mordecai se transformou em fragmentos e se dissipou. Parabéns por vencer a Guerra Estelar. Recebeu 50 de energia extra do oponente. Energia 12.015 pontos.
Cartas divinas foram devolvidas ao inventário. Obteve a relíquia companheira do oponente, Ossuário Abismo LV.6, vitória total. Não só ganhei 12 mil pontos e recuperei todas as cartas divinas, mas também saquei um Ossuário Abismo de nível 6. Com um aceno da minha mão, o exército instantaneamente se retirou para a Terra e o portão estelar se dissipou completamente. Eu casualmente suguei todo o gás tóxico radioativo transbordando na Terra para as bordas do universo. Olhando para o saldo atingindo 118.015 pontos, senti como se estivesse andando nas nuvens. Dinheiro não deve apenas ficar parado, deve ser imediatamente convertido em poder de combate. Corri de volta para a plataforma estelar, indo direto para a casa de leilões oficial de ponta. Com pontos de energia acima de 100 mil, fui diretamente convidado para a sala VIP por uma garota raposa. Este lugar era loucamente caro. Uma pequena linha de lei custava 8 mil, e uma linha de lei média disparou direto para 82 mil pontos. Rangendo os dentes, gastei exatamente 90 mil para comprar uma linha de lei etérea média e uma pequena. Em seguida, gastei 10 mil pontos para comprar uma árvore de tecnologia de Max. Quando a garota raposa a entregou, dei uma olhada rápida e meu coração deu um pulo. Coração mecânico, síntese de Max, saltos espaciais, armas de plasma. Isso não era tecnologia de nível 2. Até a tecnologia de nível 3 estava misturada. Aquela velha raposa Cork era absolutamente uma figurona com conexões altíssimas, usando as mãos da casa de leilões para me enviar trapaças. Paguei rapidamente e saí, sem ousar ficar um segundo a mais. Retornando à Terra, imediatamente comecei a atualizar o planeta. Gastando 10 mil pontos de energia, a Terra tremeu violentamente. Seu volume expandiu instantaneamente, o diâmetro explodindo de 9 mil quilômetros para 15 mil quilômetros. Os 3 continentes recém-particionados emergiram do oceano em formação triangular. Com o planeta crescendo, a concentração começou a despencar. Esmaguei aquela pequena linha lei e a energia etérea caiu como chuva dourada, estabilizando o éter global em 37. Em seguida veio o evento principal. Usando o poder divino supremo, esculpi à força uma dimensão de bolso independente com um diâmetro de 4 mil quilômetros no céu. Enterrei aquela linha Leymed de preço astronômico na parte mais profunda, depois joguei o Ossuário Abismo capturado de nível 6 lá dentro. Finalmente, pendurei um mini-sol artificial e estabeleci as leis do céu e da terra. Primeiro, uma proporção de tempo de 10 para 1. 1 ano lá fora, 10 anos aqui dentro. Segundo, dentro do reino secreto, as vidas são travadas. Uma vez lá dentro, você alcança a imortalidade. Terceiro, os mortos-vivos são divididos por nível. Os primeiros 3 anos são seguros. Após 3 anos, esqueletos de baixo nível se rebelam. Após 5 anos, cavaleiros da morte te caçam. Um ciclo de 10 anos. Quer imortalidade? Você pode tê-la, desde que consiga sobreviver às mandíbulas desses mortos-vivos cães raivosos. Batizei este lugar de Reino Gênesis, espalhando 1000 chaves diretamente, manifestando-as como um decreto divino na mesa de Valíria. As instruções eram claras. Realizar um torneio global na arena, lutar pelas chaves com suas próprias habilidades. No momento em que o imperador viu a palavra imortalidade, ficou tão animado que tremeu todo, quase anunciando sua abdicação na hora, querendo levar seus velhos irmãos para dentro para ascender. Foi o juiz Justiniano, de olhar aguçado, que pegou uma lupa para ler as cláusulas tirânicas microscópicas no canto, alertando com o couro cabeludo dormente. Majestade, esta não é uma terra abençoada de imortalidade. Claramente é um campo de provas de morte montado pelo Pai Celestial. O imperador finalmente se acalmou, então a máquina de guerra imperial disparou a todo vapor. Cláudio abraçou a árvore tecnológica de Max que eu concedi e mergulhou direto em seu laboratório. O torneio nacional da arena incendiou diretamente o entusiasmo terrorista fervilhante. As 3 categorias principais, estudantes, militares e sociais, foram totalmente abertas. Inúmeros ascendentes presos no pico do estágio iniciante ficaram com os olhos vermelhos, lutando até sangrar pela cabeça na arena para competir por aquelas poucas centenas de vagas de chave. Figuras militares como Leon e Gaius conseguiram romper para o estágio de estabelecimento do núcleo etéreo enquanto estavam em apuros. Léo e Colin, os 2 palhaços da Academia Militar Real, também confiaram na pura crueldade para abrir caminho, conquistando os primeiros e segundos lugares de suas escolas. Mas olhando para esse grupo de pessoas, ainda senti que não era o suficiente. A vida em terra tinha sido muito confortável. Mesmo com torneios, esses guerreiros careciam de uma verdadeira intenção de matar em seus olhos. Se esse grupo saísse da vila inicial e encontrasse uma civilização avançada, seria absolutamente massacrado como noobs. Eu tinha que dar a eles um pouco de intensidade de verdade. Originalmente, eu queria comprar algumas gotas de sangue de dragão para evoluir os dinossauros em terra em feras mágicas, forçando os humanos a lutar por suas vidas. Mas quando perguntei a Corey, a raça dos dragões anciões estava toda nos anéis de 5 estrelas da galáxia. Qualquer um aleatório poderia dizimar um planeta, e sangue de dragão era tão raro que simplesmente não dava para comprar. Se não dá pra comprar sangue de dragão, dá pra conseguir outra coisa. Quark cruzou as pernas me apontando na direção certa. Por exemplo, a árvore do mundo dos elfos. Desde que você colete as 6 árvores de luz vital, escuridão, fogo, terra, trovão e metal, elas se fundirão automaticamente. Não só pode nutrir 11 elementos de elfos mágicos, mas também purifica automaticamente o éter planetário. Pacote completo, 6.000 pontos. Meus olhos brilharam. No momento, Terra só tinha o sistema arcano mais básico. Se pudéssemos completar os 12 sistemas de magia e até produzir necromantes, seria um cultivo duplo perfeito de magia e artes marciais. O poder de combate dobraria absolutamente. Sem mais delongas, gastei todo o meu saldo restante nisso. Não só comprei todas as 6 árvores da vida, mas também comprei 2 milhões de elfos de várias afinidades de uma vez.
Gastei cada centavo, mas minha base estava completamente sólida. Segurando a recém-fundida fonte mágica de 12 elementos, segui meus sentidos para localizar as coordenadas da atual Rainha Elfa, preparando-me para soltar um decreto divino para que estabelecessem uma guilda de magia. Mas assim que meu olhar travou, fiquei completamente chocado. Olhando para as duas figuras entrelaçadas na tela, os cantos da minha boca se contorceram violentamente. Aquele maldito Valérios estava abraçando a Rainha Elfa na cama, discutindo anatomia humana em plena luz do dia. Não me incomodei com bobagens, soltando o decreto divino diretamente na cabeceira deles, ordenando o estabelecimento imediato da guilda de magia. Então, coalei uma mão gigante branca pura no céu, arrancando as 3 árvores da vida no território elfo em uma única pegada. Imediatamente depois, joguei as 6 novas árvores nas quais gastei todas as minhas economias. As 9 árvores se fundiram em uma, explodindo com luz deslumbrante, devorando loucamente a energia etérea de terra, finalmente se concentrando em uma semente de 9 cores. Joguei a semente no reino secreto, regando-a loucamente com água mágica de alta concentração. A semente quebrou sua casca e brotou, crescendo 11 galhos cristalinos. Essa coisa não podia apenas nutrir elfos mágicos de vento, fogo, água, relâmpago e outros 12 elementos. Podia absorver automaticamente gases residuais e exalar éter de nível médio extremamente puro. Batizei-a de Yggdrasil e a joguei de volta no núcleo do território elfo. No momento em que suas raízes penetraram fundo no solo, 35 milhões de elfos se ajoelharam no chão, prostrando-se freneticamente. Os anões e humanos também seguiram, rugindo para o céu, louvando o Pai Celestial. Com isso, o sistema mágico de Terrus foi totalmente concluído, e a era do cultivo duplo de magia e artes marciais começou oficialmente. Com tudo isso feito, minha mente mudou e eu voltei direto para a plataforma virtual estelar. Quark, essa velha raposa, me dando continuamente cartas divinas de ponta em tecnologia avançada, não era apenas ele fazendo caridade. Abri as portas da sala VIP da casa de leilões de ponta, e de relance o vi usando um elegante fraque preto, sua pele mortalmente pálida contrastando com pupilas vermelho-sangue, sentado no sofá de braços cruzados, agindo todo imponente. Fui até lá, sentei meu traseiro bem em frente a ele e expus diretamente seu segredo. Pare de fingir, Cork. Seu cheiro de vampiro é forte demais. A expressão de Cork mudou drasticamente, seus olhos vermelhos quase saltando. Após várias sondagens, ele finalmente suspirou e me deu o fundo da questão. Acontece que ele era o Senhor das Estrelas de uma civilização de nível 3. Logo após ascender, ele foi escravizado à força pelo Senhor Feudal de nível 4 Titã, Lord Hyperion. Assinando um contrato de servidão de 50 bilhões de anos, ele trabalhava como administrador do setor estelar. Vender-me secretamente recursos de ponta a baixo preço era tudo um jogo, apostando que meu potencial poderia me impulsionar para uma civilização de nível 4, ajudando-o a resistir à família Titã de Hyperion quando seu contrato expirasse 100 milhões de anos depois. Diante de um colosso de nível 4 que comandava mais de 3.000 planetas vassalos, qualquer um teria mijado nas calças. Mas eu nem franzi a testa, bati na coxa e ri alto. Deixe pra lá. Se eu ficar desesperado, vou ascender diretamente para o nível 5 e foder com ele. Cork tremeu de excitação e rugiu de riso para o céu. Aceitei esse investimento de capital de longo prazo. Guardando os recursos que Cork maximizou para mim, voltei para o reino Gênesis. Era hora de dar à Terra uma intensidade de verdade. Esses ascendentes da raça humana estavam meditando a portas fechadas todos os dias, carecendo da sede de sangue do combate de vida ou morte. Extraí a essência de sangue de várias centenas de dragões anciões ocidentais, capturei os dinossauros de terra, titanoboas e várias feras e pássaros, e forcei-os a descer por suas gargantas. Aceleração de tempo ativada, 500 anos se passaram num piscar de olhos. Estimuladas pelo sangue de dragão e nutridas pelo éter, essas feras perderam sua natureza selvagem, despertaram sua senciência e se transformaram completamente em feras mágicas de alto nível capazes de absorver independentemente a essência do céu e da terra. As mais notáveis entre elas eram 2 titanoboas. Seus corpos não cresceram, mas encolheram para menos de 10 metros, transformando-se em um leviatã monstro marinho de chifres gêmeos branco e verde, seus olhos incrivelmente expressivos. Eu casualmente as chamei de Pérola e Esmeralda. Enrolei esse grupo de monstros evoluídos em um pacote e os joguei todos no continente do mar de escuta a 1000 milhas de distância, deixando-os se desenvolverem por conta própria. Após configurar a zona de monstros, voltei meu olhar para a vila inicial humana. Dentro do zoológico imperial, um aluno gordo e um magro, ambos no pico do estágio iniciante, estavam vagando montados em um raptor domesticado. O magro era Colin, o gordo era Léo. Ambos tinham talento supremo, mas estavam presos em um gargalo, recusando-se a romper. Eu zombetei, estalei o dedo, e uma gota de essência volátil de dragão negro atingiu com precisão o corpo do raptor. O raptor, que era dócil como um cachorro um segundo antes, instantaneamente teve seus olhos ficarem vermelhos sangue. Ele soltou um rugido selvagem, perfurou o coração do domador de feras com uma única garra, virou-se, abriu sua goela sangrenta e avançou direto contra Colin e Léo. Corram! Colin ficou apavorado, dando um rolamento de burro no local para desviar da mordida letal. Léo foi jogado diretamente para fora, derrapando vários metros de cara no chão. Quando ele olhou para trás, as presas do dinossauro estavam bem contra sua bunda. O instinto de sobrevivência acendeu a ferocidade nesses 2 garotos. Sem para onde recuar, eles tiveram que lutar por suas vidas. Colin pegou uma barra de ferro enferrujada de meio metro de comprimento, encarou fixamente o colosso avançando e desferiu uma estocada frontal, cravando ferozmente bem no olho esquerdo do raptor. Sangue espirrou loucamente. O dinossauro rugiu de agonia. Esmagou a barra de ferro em 2 com um único golpe de sua garra e abriu a boca para morder o pescoço de Colin. No último segundo, Léo correu com um grito estranho segurando sua própria barra de ferro e a empurrou violentamente para cima, perfurando direto o abdômen do raptor. Os 2 se coordenaram perfeitamente, flanqueando pela esquerda e pela direita. Aproveitando o momento certo, um cravou uma barra na mandíbula inferior do dinossauro, e o outro deu um milênio de morte direto na traseira.
O corpo maciço do raptor caiu no chão, morto como um prego. Colin e Léo desabaram na poça de sangue, completamente esgotados. Naquele exato momento, o grande terror entre a vida e a morte se transformou no catalisador para o avanço. Seus mares de ki rugiram, e vórtices etéreos invadiram seus corpos, como água fluindo para formar um canal. Ambos condensaram com sucesso um núcleo. O vídeo de vigilância explodiu instantaneamente toda a internet. Inúmeros ascendentes imperiais presos em gargalos de repente entenderam. Então, romper não podia depender apenas de meditação. Era preciso ver sangue. Por um tempo, centros de experiência na selva abriram como loucos por todo o país. E caçar feras mágicas se tornou o método de cultivo mais quente. Enquanto isso, no laboratório, Cláudio confiou nos projetos da árvore de Max que eu concedi e acendeu com sucesso a fusão nuclear controlada. A humanidade entrou completamente em uma era de energia ilimitada. Armaduras nano, superchips e corações mecânicos entraram sucessivamente em produção. A máquina de guerra do Império iniciou uma atualização geracional abrangente. Ao mesmo tempo, as anomalias no continente do Mar de Escuta finalmente chamaram a atenção do Exército Imperial. Um avião de transporte sobrevoou a região marítima e 9 membros das forças especiais totalmente armados saltaram. O líder da equipe era exatamente o Capitão Tibério, um mestre que havia condensado um núcleo etéreo. Antes mesmo de darem 2 passos após o pouso, dezenas de milhares de feras mágicas terrivelmente grandes avançaram da floresta circundante, cercando-os tão apertado que nenhuma gota d'água podia vazar. Suor frio escorria pelo rosto de Tibério. Sua mão repousava no punho da espada, sem nem ousar respirar alto. Imediatamente depois, a superfície do mar se abriu, e um leviatã branco e um verde, ambos com mais de 3 metros de comprimento, subiram aos céus, com chifres gêmeos nas cabeças e 4 garras nas barrigas. Eles pareciam extremamente ferozes. A coisa mais aterrorizante era que o leviatã branco encarou Tibério e realmente falou linguagem humana com articulação perfeita. Olá, meu nome é Pérola. Todo o time de Tibério teve sua visão de mundo despedaçada. Essas não eram feras de forma alguma. Estes eram senhores de feras mágicas. Sentado alto nas nuvens, vendo que o momento era certo, eu soltei diretamente um decreto divino. A partir de hoje, todos os seres em terra, sejam feras mágicas ou ascendentes, para romper para um grande reino, devem suportar uma tempestade etérea de tribulação divina. Suportem e renasçam. Falhem e seus corpos e almas serão destruídos. No momento em que as palavras caíram, o céu sobre o continente do Mar de Escuta foi instantaneamente coberto por nuvens escuras e serpentes de relâmpagos dançavam loucamente. Esta foi a primeira tribulação de relâmpagos de terra. Foi incrivelmente brutal. 135 feras mágicas sencientes foram alvejadas pelos trovões que caíram um após o outro. Uivos de agonia ecoaram aos céus. Após uma rodada de raios, apenas 7 feras mágicas cambalearam em pé. O resto foi tudo explodido em carvão. Essa taxa de sobrevivência cruel deixou os humanos de terra assistindo em suas telas de live stream assustados com mãos e pés congelados. Por 20 dias inteiros, a tribulação de raios continuou. De dezenas de milhares de feras mágicas, apenas 531 sobreviveram no final. Mas o grupo que sobreviveu eram todos monstros absolutos, especialmente as 4 feras divinas protótipo que eu modifiquei pessoalmente usando cartas divinas de evolução, o tigre branco, o Quetzalcoatlus transformado em fênix, a tartaruga e cobras gigantes combinadas em um colosso e a pérola do leviatã branco. Os raios que atingiam seus corpos eram basicamente como uma massagem, nem sequer danificaram uma única escama. Quando a tribulação terminou, o exército imperial emitiu um novo comando: manter a esquadra de Tibério no continente do Mar da Escuta para servir como instrutores, ensinando escrita humana às feras mágicas, enquanto convenientemente sondavam os limites de combate desses monstros. Recebendo a ordem, Tibério escolheu a pérola do Leviatã branco, que parecia ter o melhor temperamento. Ele sentiu que como a monstra marinha tinha apenas 3 metros de comprimento e ele era um digno núcleo de éter de nível 2, lidar com ela seria moleza. Pérola, quer treinar? Tibério sacou sua espada pesada supercondutora, derramou poder mágico por todo o corpo e a lâmina explodiu com uma luz dourada ofuscante. Ele gritou alto, liberando seu golpe final, estocada da espada sagrada. Uma aura afiada de espada dourada, como uma serpente venenosa viva, rasgou o ar, indo direto para o rosto de Pérola. Pérola piscou, abriu a boca ligeiramente e cuspiu um punhado de líquido transparente com um estalo. No momento em que aquela aura de espada violenta entrou em contato com o líquido, ela foi instantaneamente congelada em um bloco gigante de gelo, caindo no chão com um estrondo e se estilhaçando em pedaços. Os olhos de Tibério quase saltaram enquanto ele gritava em horror. Que tipo de magia é essa? Pérola inclinou sua cabeça maciça, seu rosto cheio de inocência, cuspindo obviamente. Tibério ficou tão furioso que cuspiu sangue na hora. Incapaz de salvar a face, ele ficou irritado de vergonha e sinalizou para os 8 irmãos atrás dele. Ataquem juntos, formem a formação. 9 membros de elite das forças especiais no pico dos estágios de núcleo e iniciação sacaram seus martelos de meteoro e martelos de força, cercando-a com intenção assassina. Pérola pareceu achar divertido. Ela soltou um rugido animado e subiu aos céus. Sob os olhares horrorizados de todos, seu corpo originalmente de 3 metros de comprimento instantaneamente inchou. 5 metros, 10 metros, 21 metros, um colosso aterrorizante do fundo do mar que bloqueava o sol se enrolou alto no céu, a sombra que projetava prendendo os 9 homens mortos em seu alcance. Antes que Tibério pudesse sequer gritar rendição, o corpo maciço de Pérola mergulhou ferozmente, envolvendo-os firmemente com sua cauda como se estivesse enrolando uma panqueca, puxando direto do chão e subindo para as nuvens.
Gritos miseráveis ecoaram pelo continente do mar da escuta. Pérola brincou de moinho de vento gigante no céu, girando esses soldados das forças especiais até que ficassem tontos e vomitando loucamente. Quando Pérola pousou e afrouxou a cauda, os 9 homens caíram em uma pilha, rastejando e rolando até a base de uma árvore, vomitando suas entranhas. Longe no Palácio Imperial de Nova Roma, havia silêncio sepulcral. O imperador olhou fixamente para o colosso na tela grande, virando-se para olhar para o mestre de espadas número 1 do Império, Gareth, ao lado dele. Você consegue vencer? O rosto de Gareth estava solene enquanto ele lentamente cuspia algumas palavras. Nenhuma chance. O reino desta fera mágica atingiu absolutamente o nível de um núcleo dourado de apóstolo astral. Ouvindo o especialista número 1 do Império dizer isso, o coração do imperador afundou completamente. No continente do Mar da Escuta, a esquadra de Tibéria se tornou completamente os sacos de pancada exclusivos para essas feras mágicas. Todos os dias, eles os acompanhavam comendo, conversando e treinando, apanhando até que seus olhos ficassem pretos e suas cabeças girassem todos os dias. Mas uma surra ainda é uma surra sobre as habilidades de cura inatas da fera mágica e combate real de alta intensidade. Em apenas 7 dias, Tibério disparou para um núcleo de éter de nível 3, e os 8 irmãos sob ele alcançaram avanços. 3 dias depois, o Reino Gênesis estava prestes a abrir. Helicópteros militares vieram para evacuar Tibério. Ele especificamente correu para Pérola com a intenção de bancar o Durão. Pérola, vamos para a Terra Sagrada deixada pelo Pai Celestial. 10 anos aqui dentro são um ano lá fora. Quando sairmos, lutaremos de novo. Pérola inclinou sua cabeça maciça, perguntando confusa. Não precisa se separar, nós vamos. Tibério congelou, Pérola estendeu sua garra e atrás dela, mais de 500 feras mágicas de nível Lorde sacaram chaves em uníssono. Tibério e seu grupo olharam fixamente, jurando coletivamente. Acontece que eles conseguiram vagas garantidas apenas por sobreviver à tribulação da tempestade. O velho rosto de Tibério ficou vermelho. Ele acenou com a mão e levou seus irmãos embora, subindo no helicóptero com o rabo entre as pernas. Do outro lado, no ponto de reunião militar, Colin e Leo, aqueles 2 palhaços, estavam enchendo loucamente suas mochilas com refrigerante, salgadinhos e pipoca. Leo resmungou. Leve alguns lanches. Se encontrarmos feras mágicas, talvez possamos conquistar a simpatia delas. Seu rival da Academia Real, Fendrel, por acaso ouviu isso e segurou a barriga, rindo loucamente. Olhem, todos, esses 2 idiotas estão levando salgadinhos para alimentar as feras mágicas. Estou morrendo de rir. A multidão se juntou às gargalhadas, descartando os lanches que planejavam trazer e trocando-os por biscoitos comprimidos duros como pedra. Colin e Leo reviraram os olhos, preguiçosos demais para se incomodar com essa multidão, e carregaram suas 2 enormes sacolas de lanches enquanto entravam no vórtice espacial. Assim que entraram no reino secreto, a energia etérea tão densa que formava uma névoa atingiu seus rostos. Todos se sentaram de pernas cruzadas no local, absorvendo-a freneticamente como fantasmas famintos. Por 3 anos inteiros, todos cultivaram a portas fechadas como se suas vidas dependessem disso. Com o puff de energia, todos condensaram um núcleo. Além da meditação de ascensão, alguns amavam poções, alguns amavam Magtech, e até mesmo os elfos e anões utilizaram suas especialidades para se tornarem mestres de pergaminhos mágicos e mestres de matrizes rúnicas. 100 flores desabrocharam. Assim que o período de proteção de 3 anos terminou, os esqueletos mortos-vivos nas profundezas do Reino Secreto foram liberados. A essa altura, Leo havia avançado para o nível 6 do núcleo. Ele voou para um grande lago e, vendo que não havia ninguém por perto, se despiu e pulou para um banho, assobiando enquanto nadava. Ele não tinha ideia de que no fundo do lago se enrolava um colosso do fundo do mar no nível de apóstolo astral. Pérola foi acordada no fundo do lago. Olhando para cima, ela viu um humano gordinho se espalhando nu na água, ocasionalmente soprando algumas bolhas. Seu lado brincalhão agindo, Pérola manipulou a água em uma agulha fina e a espetou ferozmente na bunda de Leo. Baruch. Leo cobriu sua traseira sangrando e disparou direto para o céu. Colin, por acaso, voou por perto, viu seu amigo de infância com a bunda nua e quase espirrou a poção mágica que acabara de beber. Antes que os 2 pudessem reagir, a água do lago explodiu e o corpo maciço de Pérola subiu aos céus. Os 2 tremeram de medo e caíram direto de volta na água. O cérebro de Leo girou rápido. Ele subiu em terra, limpou o rosto e forçou um sorriso lisonjeiro. Irmã Pérola, somos seus fãs. Trouxemos comida boa especialmente para você. Os olhos de Pérola brilharam. Fãs? São comestíveis? Colin rapidamente continuou. Fãs não são comestíveis, mas podemos assar peixe para você. Assim que as palavras saíram de sua boca, um necromante errante à distância ergueu seu cajado de osso. Uma flecha corrosiva verde doentia desviou violentamente, explodindo com precisão as 2 mochilas cheias de lanches. Os 2 ficaram tão bravos que viram estrelas, e assim que estavam prestes a sacar suas espadas para lutar por suas vidas, Pérola casualmente moveu um dedo. O cajado de osso se estilhaçou e o mago esqueleto caiu em pedaços na hora. Pérola se virou para encarar os 2, saliva pingando do canto da boca. Onde está a comida? Sem outra escolha. Colin e Leo só podiam ficar sem camisa, pular obedientemente no lago para pegar peixes espirituais e acender uma fogueira para assá-los. Pérola comeu até seus olhos se estreitarem em êxtase, nomeando diretamente os 2 como seus chefes reais. A partir daquele dia, enquanto todos do lado de fora eram perseguidos como ratos pelos mortos-vivos, esses 2 irmãos ficavam perto do lago assando peixe todos os dias, contando com a proteção do monstro astral para sobreviver suavemente até o fechamento do Reino Secreto. Em comparação, a experiência de Gareth foi muito mais emocionante. Sozinho, ele abriu caminho pelas bordas externas dos mortos-vivos, avançou até o fundo e condensou com sucesso um núcleo astral enquanto resistia à pressão. Tornando-se o primeiro apóstolo astral humano de Terra, Gareth estava cheio de ambição heróica. Com as mãos atrás das costas, ele ficou no ar, milhares de auras de espada arcanas se coalescendo atrás dele, e gritou: "Vão!".
Uma chuva de espadas limpou instantaneamente uma vasta faixa de esqueletos. Ele estava prestes a agitar as mangas e sair com estilo. De repente, um cavaleiro da morte irradiando fogo azul saiu das profundezas dos mortos-vivos, cavalgando um cavalo de osso negro pelo ar, empurrando uma lança direto para sua garganta incrivelmente rápido. Imediatamente depois, mais 4 cavaleiros da morte do mesmo nível romperam o solo, mirando nele. Santa Marda. O incomparável santo da espada de um segundo atrás sofreu um colapso mental instantâneo no próximo, virando-se e fugindo para salvar sua vida. Os 5 cavaleiros da morte o assombraram implacavelmente, perseguindo-o enquanto ele corria em círculos freneticamente por todo o reino secreto. Ao passar pelo lago, ele até viu Colin e Léo casualmente virando um peixe assado para a pérola. Aquela maldita sensação de contraste. A contagem regressiva atingiu 0, e o reino secreto fechou. Todos foram ejetados à força. Os cerca de 800 sobreviventes experimentaram um pico massivo de força. Léo alcançou o nível 7 do núcleo, Colin o nível 6, e Gareth se tornou um apóstolo astral. Quanto a Fendrel, que os havia zombado antes de entrar, ele foi perseguido como um cachorro pelos mortos-vivos logo após alcançar o nível 2 do núcleo, ficando tão assustado que saiu do reino secreto mais cedo, arrependendo-se até que seus intestinos ficassem verdes. O tempo voa, os anos tecem como uma lançadeira. 200 anos se passaram num piscar de olhos. Eu acordei novamente, minha vontade varreu terra. A população explodiu para 6 bilhões, mas o problema seguiu. A energia etérea de terra havia chegado ao fundo. O número de especialistas em nível de apóstolo astral estava preso em 81, incapaz de avançar mais. As leis do universo são apenas isso. A capacidade de energia deste sistema estelar atingiu seu limite. Para quebrar o impasse, a única maneira era iniciar a guerra estelar, saquear recursos, abrir caminho para o primeiro anel estelar e promover para uma civilização de nível 3. Lutar guerras queima dinheiro, eu tive que ir buscar alguns patrocínios. Desci instantaneamente na plataforma virtual estrelada e arrombei a porta da casa de leilões de Quark. Após algumas horas de lavagem cerebral e blefe insanos, eu exprimi com sucesso os últimos 7 pontos de energia no bolso de Quark. Ao sair, também roubei a linha Lei Média que a garota raposa segurava em seus braços. Olhando para seu cofre vazio, Quark queria chorar, mas não tinha lágrimas. Com o capital garantido, eu tinha que garantir a frente doméstica de terra. Ultimamente, o Imperador Valerius estava muito ansioso. Apóstolos astrais podiam viver por 2000 anos. Ele há muito tempo estava cansado de ser imperador e sonhava em desistir para fazer meditação a portas fechadas. Se ele desistisse, a máquina massiva do Império seria paralisada. Não apenas ele. Titus, Maximus e os outros generais veteranos estavam fingindo doença em casa todos os dias, aterrorizados de serem sobrecarregados com assuntos de Estado e atrasarem seu cultivo. O que faltava a esse grupo era motivação. No meio da noite, o imperador estava tão exausto de ler pergaminhos que adormeceu em sua mesa. Eu entrei em seu sonho diretamente, manifestando-me como uma luz dourada de 10.000 pés. Quando o imperador me viu, ele se sentiu tão injustiçado quanto uma criança, caindo de joelhos com um baque e chorando alto, despejando freneticamente suas queixas. Preguiçoso demais para ouvir suas reclamações, eu interrompi. Você se saiu bem. O sonho se estilhaçou. O imperador acordou assustado, apenas para ver o cetro do domínio em sua mesa explodir com luz dourada deslumbrante. Uma quantidade massiva de informações baseadas em regras inundou freneticamente sua mente. Eu gastei todos os pontos de energia que acabara de roubar para gravar 2 leis supremas do universo no cetro, realeza e karma. A partir deste dia, com o cetro reconhecendo seu mestre, Valerius era o verdadeiro monarca do Sagrado Império. Ele desfrutou de um buff de fortuna de 100 terras. Contanto que a nação fosse forte, mesmo que ele se sentasse no trono sem cultivar, seu reino ainda subiria. O que era ainda mais implacável era que o cetro possuía uma linha lei média embutida, emitindo automaticamente salários de pedras mágicas para os funcionários imperiais todos os meses, com base em seu posto. Quanto maior o posto, mais forte o buff de fortuna, e mais pedras mágicas emitidas. Mas se eles dobrassem a lei para ganho pessoal, ou oprimissem os plebeus, eles gerariam o fogo do karma. Casos menores significavam enlouquecer no cultivo, enquanto casos graves significavam destruição do corpo e da alma. Ascensão e ocupação de cargo público estavam completamente ligadas. Na manhã seguinte, o imperador, brilhando de saúde, convocou forçosamente Titus, Maximus e Justiniano, 3 velhos fingindo doença, ao palácio. 3 editos de pergaminho foram batidos diretamente em seus rostos. Quando os 3 velhos abriram os editos, suas mãos tremeram como se tivessem Parkinson. Pedras mágicas mensais? Cargos oficiais vêm com um buff de aceleração de meditação de 80. Os 3 homens deslizaram de joelhos no local, abraçando as coxas do imperador, chorando com o nariz escorrendo e lágrimas. Imperador, nós o injustiçamos. Nascidos como oficiais do Império, morremos como fantasmas do Império. A discórdia interna foi completamente resolvida. A máquina estatal colossal explodiu com uma vitalidade aterrorizante nunca antes vista. Todo o exército atualizou seu equipamento. Nanoscudos, armaduras exoesqueleto e canhões laser de alta energia se tornaram universais. Cliquei para abrir o placar cósmico, iniciando desafios um por um. Os 20 covardes no topo me rejeitaram todos. Eu não estava com pressa, apenas clicando pela lista ano após ano. Finalmente, no 6º ano, a Guerra Estelar começou. Raça humana contra raça de lobisomens. O portal estelar colidiu diretamente na parte leste do continente Azure. O exército imperial recebeu suas ordens. Desta vez, sem magos ou espadachins para combate corpo a corpo. Envie a tecnologia diretamente para um grande exercício militar. O grande engenheiro Cláudio liderou a 346ª Legião de Mechs enquanto eles avançavam. 100.000 robôs de combate com 1,7 metro de altura e cobertos por armadura metálica fria marcharam com uniformidade absoluta, entrando silenciosamente no portal estelar.
Sem slogans, sem paixão ardente, apenas capacidade de execução sufocante. Satélites foram lançados ao céu, transmitindo a visão completa do planeta lobisomem de volta para a Terra. O oponente era um grupo de lobisomens extremamente sanguinários com mais de 3 metros de altura, levantando dezenas de milhões de lobos selvagens como bucha de canhão. Assim que o período de mobilização terminou, o rei lobisomem rugiu para o céu. Dezenas de milhões de lobos selvagens avançaram loucamente como um tsunami negro. O centro de comando da Legião Mech emitiu ordens frias. 100 mil mechs ergueram seus fuzis cinéticos a laser simultaneamente. Feixes silenciosos de morte teceram uma rede impenetrável de poder de fogo. Lasers perfuraram os corpos dos lobos selvagens, seu ímpeto restante varrendo as fileiras de trás. A terra foi instantaneamente tingida de vermelho com sangue. Usando a bucha de canhão como cobertura, os lobisomens desafiaram as baixas e avançaram para a frente da Legião de Mechs. Mas antes que pudessem sequer brandir suas garras, a primeira fila da Legião Mech ergueu instantaneamente escudos de energia dourada, absorvendo o bombardeio mágico. A fileira de trás dos mechs sacou espadas laser de alta frequência operando em grupos de precisão de 3. As garras do lobisomem rasgaram os corpos metálicos dos mechs, mas os mechs que foram partidos ao meio com seus torsos esmagados no chão ainda brandiam friamente suas espadas para decepar os tornozelos do lobisomem. Sem dor, sem medo, contando que o coração mecânico em seus peitos não fosse estilhaçado, mesmo que restasse apenas uma cabeça, ele ainda calculava freneticamente trajetórias de abate inimigas. 7 dias e 7 noites, cadáveres empilhados em montanhas de carne. Toda a raça de lobisomens enlouqueceu, sua força dobrou, mas eles descobriram em desespero que 300 mil, depois 500 mil mechs novíssimos saíram do portal estelar. A raça de lobisomens entrou em colapso completo. As legiões de mechs passaram por montanhas de cadáveres e mares de sangue, achatando o planeta inteiro. Cliquei decisivamente em encerrar, obtendo 73 mil pontos de energia mais um altar de lobisomem que podia mutar lobos selvagens. Não parei de desafiar. 20 anos depois, a Guerra Estelar começou. Raça humana contra a raça de goblins. Quando as imagens de satélite voltaram, todos ofegaram. Este planeta era maior que Terra, não tinha oceanos, e a Terra estava densamente povoada por goblins verdes. Escala de 100 bilhões, tantos que só podiam sobreviver comendo uns aos outros. Diante dessa tática de enxame que nem deixava espaço para ficar em pé, o exército imperial não teve intenção de mobilizar tropas terrestres. 3 enormes porta-aviões aeroespaciais ascenderam, parando diretamente na estratosfera do outro lado do portal estelar. Ordens foram dadas e 3 satélites pesados de formato ameaçador se desprenderam dos porta-aviões, avançando para o espaço sideral. Esta era a arma definitiva desenvolvida pelo Império após digerir os canhões orbitais de plasma Mech-Tech Trisotelo D-Classe. No momento em que a Guerra Estelar começou, os 3 satélites travaram mira no Rei Goblin e nos altos xamãs no chão. Não houve explosões estrondosas, apenas 3 pilares de luz cegantes com centenas de metros de diâmetro descendo do céu como punição divina. Centenas de milhões de graus de plasma de alta temperatura instantaneamente evaporaram toda a matéria que tocavam em nada. Os pilares de luz agiram como 3 gigantescos apagadores varrendo para frente e para trás pela superfície do planeta Goblin. Onde quer que passassem, não havia cadáveres nem baleias, apenas crateras lisas como vidro. A transmissão ao vivo dessa aniquilação planetária silenciosa despedaçou completamente o orgulho daqueles arrogantes apóstolos astrais dentro de Terra. Alguns cultos mágicos subterrâneos que queriam causar problemas se dissolveram da noite para o dia em terror, e seus líderes esmagaram seus cristais de comunicação diretamente. Não perdi tempo com os goblins, clicando em encerrar imediatamente. Meu saldo disparou para 160 mil. Olhando para os números massivos saltando no painel, ri friamente. Já que tecnologia e magia estão bem integradas, então avance com tudo. Abra caminho até o primeiro anel estelar para mim. Cavalgando esse ímpeto crescente, o exército de Terra varreu os placares como quem colhe ervas daninhas. Em meros 200 anos, liderei Terra em uma sequência de 39 vitórias, acumulando 1.470.000 pontos de energia e abrimos caminho direto para o 6º anel estelar. Com dinheiro sobrando no bolso, gastei casualmente 100 mil pontos de energia para dar à Terra uma atualização massiva. O diâmetro do planeta instantaneamente se expandiu 10 vezes e 30 novos continentes foram forçados a emergir dos vastos oceanos. Para manter a ecologia, gastei uma quantia pesada para enterrar 30 linhas-lei e pendurei um segundo sol artificial. Com o território expandido, o imperador seguiu o fluxo e decretou uma nova política. O império defenderia apenas as terras centrais dos 7 reinos. Os novos continentes foram completamente abertos, vida e morte por sua conta e risco. Assim que esse decreto foi emitido, Terra ferveu completamente. Inúmeros ascendentes presos em gargalos se aglomeraram loucamente para as terras ultramarinas para conquistar território. A era das ordens de cavaleiros e cultos começou com estrondo. Em meio a essa onda, os 2 discípulos de Lau também não puderam ficar parados. O discípulo principal, Aquiles, nascido com força divina, tinha pupilas duplas e arrogância imponente. O segundo discípulo, Otaviano, tinha cultivo medíocre, mas era um operador astuto. Esses 2 garotos arrastaram seu irmão recém-juramentado, o mago Merlin, para o novo continente e fundaram a Ordem de Avalon. Em poucos anos, eles ofenderam os senhores locais do novo continente, a Ordem da Lua de Prata. Esta seita tinha quase 100 mil discípulos, e seu grão-arcebispo Lucian era um apóstolo astral de verdade. Após vários confrontos, a Ordem de Avalon foi quase aniquilada. Aquiles se recusou a se submeter.
Ele sentiu que estudar artes arcanas e magia passo a passo era muito lento. Então ele espalhou todo o seu poder mágico e criou uma aura titã do caminho sem precedentes. Ele usou energia elemental Berserker para esmagar e reconstruir à força cada centímetro de osso e célula em seu corpo, brutalmente regredindo seu reino para o estágio iniciante, e entrou em treinamento a portas fechadas por 10 anos completos. 10 anos depois, Lucian liderou um exército e esmagou os portões da Fortaleza da Ordem. Otaviano, Merlin e o lendário general Belisário lutaram até a morte sem recuar. Assim que estavam prestes a serem mortos por espadas aleatórias, uma lança de cavalaria pesada rasgou o ar, empalando instantaneamente 7 cavaleiros pesadamente blindados da Ordem da Lua de Prata, pregando os mortos na parede. Aquiles havia emergido de seu reclusão. Não havia um traço de flutuação mágica em todo o seu corpo, mas parado ali, o ar ao redor dele se distorcia sutilmente devido à sua terrível força física. Lucian zombou, ergueu seu escudo astral e mergulhou do céu. Aquiles chutou forte com as pernas, e o chão instantaneamente explodiu em uma cratera massiva. Ele disparou para o céu como uma bola de canhão, desferindo um soco direito completamente sem floreios que esmagou o escudo astral de Lucian no local. O som de ossos quebrando explodiu. O altivo arcebispo astral foi agarrado pelo tornozelo por um artista marcial puro sem magia, esmagado loucamente contra o chão centenas de vezes como um saco quebrado, e finalmente foi rasgado vivo em 2 metades. O nome do deus da guerra chocou terra em um único dia. O sistema de artes marciais titã estabeleceu oficialmente seu pé, mas os problemas se seguiram um após o outro. O irmão biológico de Lucian, Lúcius, presidente da Associação de Alquimia do Império, soube de sua morte e gastou uma fortuna maciça para contratar 3 capangas astrais, abrindo caminho para o novo continente em busca de vingança. Encurralado por 4 apóstolos astrais, Aquiles, que acabara de mudar para artes marciais, descobriu que 2 punhos não eram páreo para 4 mãos. Espancado e ensanguentado por toda parte, ele colidiu pesadamente nas ruínas. Lúcio sacou sua grande espada, sorrindo maliciosamente enquanto caminhava em direção a Aquiles. Os olhos de Otaviano ficaram vermelhos de ansiedade, ligando freneticamente por ajuda via comunicação mágica. Léo estava longe no Império e não poderia chegar a tempo. Desesperado, ele discou um canal especial. No momento em que Lúcio ergueu sua espada para atacar, as nuvens explodiram. Um rugido ensurdecedor estilhaçou os 9 céus. Uma leviatã branca de 1/3 de metro de comprimento desceu do céu, colidindo ferozmente no centro do campo de batalha. Era exatamente Pearl, a irmã mais velha do Reino Gênesis, cuja amizade Léo e Colin haviam comprado com um peixe assado. Pearl balançou a cauda, suas pupilas verticais friamente olhando para os 4 homens. Lúcio gritou, mostrando uma fachada feroz, mas covarde por dentro. Esta é uma briga particular entre humanos. Você, uma mera monstra marinha, ousa interferir? Acredite ou não, vamos extrair seus tendões mágicos para fazer armas? Pearl inclinou sua cabeça maciça e cuspiu uma única palavra. No segundo seguinte, o corpo maciço da besta gigante desapareceu instantaneamente. O ar estalou, antes que Lúcio pudesse sequer reagir. Ele foi chicoteado ao chão por uma varredura de cauda de dragão divino. Uma garra gigante pisou firmemente em seu pescoço. Com apenas um pouco de força, estalou. O mestre alquimista de estágio astral deu seu último suspiro no local. Os 3 capangas astrais restantes ficaram apavorados e se viraram para fugir. Pearl abriu a boca e cuspiu um sopro de gelo de 0 absoluto. O mago mais rápido correndo nem teve tempo de se autodestruir. Ele instantaneamente congelou em uma escultura de gelo, caiu no chão e se estilhaçou em uma bagunça de gelo quebrado para apóstolos astrais totalmente aniquilados. Contando com a dissuasão de Pearl e a ferocidade de Aecalis, a Ordem de Avalon disparou. 10 anos depois, seus seguidores se expandiram para milhões. A ambição de Otaviano inchou, e ele estabeleceu diretamente o Império Albion, usando a Leviatã Branca como seu totem nacional para adorar o céu e a terra. Sentado nas nuvens, observando o terror movimentado abaixo, enviei um cetro de domínio, reconhecendo a legitimidade de Albion. O novo império se tornou completamente a terra sagrada para artistas marciais em todos os lugares. Aquiles e Belisário não tinham ganância por poder. Eles entregaram os assuntos de estado a Otaviano, formaram uma dupla para viajar pelo mundo e se concentraram inteiramente em polir suas artes marciais. Terra floresceu internamente, e as guerras estelares externas também atingiram um ponto crítico, a 50ª Guerra Estelar. Vencer esta batalha significava que Terra poderia ascender ao 5º Anel Estelar, lutando verdadeiramente com as miríades de raças do universo. Para aumentar nossas chances de vitória, fui e vasculhei o inventário de Quark, fiquei falido para juntar 100 mil de energia, e comprei uma carta de Deus Krayt totalmente única para os escolhidos deste sistema estelar local. 10 raios de aura roxa entraram em terra. 10 gênios monstruosos carregando a fortuna do mundo estavam prestes a nascer. Assim que tudo isso foi feito, o prompt do sistema soou no horário. Guerra estelar iniciada. Raça humana contra raça fantasma. O portal estelar desceu diretamente no continente Azure ultramarino. Os fantasmas. Esta era uma raça bizarra que podia contra-atacar completamente até mesmo a raça Mech. Eles eram imunes a 90% dos ataques físicos, sem forma e sem sombra, especializados em atacar a alma. Imediatamente soltei um decreto divino como aviso. O exército de terra não ousou agir descuidadamente. Titus e Maximus liderando as elites do Império Sagrado, Otaviano e Belisário liderando os artistas marciais albianos, mais Pearl, Esmeralda e uma horda de feras mágicas escondidas se reuniram no portal estelar. No momento em que a Guerra Estelar começou, o escudo protetor foi removido. Uma avassaladora energia de morte fantasma negra surgiu do portal estelar como um tsunami tão denso que nem mesmo o radar de satélite conseguia captar uma única sombra.
O espadachim que avançava na linha de frente teve seus olhos instantaneamente injetados de sangue no momento em que tocaram a névoa negra. A energia da morte extraiu diretamente as mais profundas intenções malignas escondidas em seus corações. Um cavaleiro de núcleo de nível 9 sacou sua espada sem aviso, perfurando o coração de seu camarada ao lado dele. A formação caiu em caos, descendentes possuídos começaram a se massacrar, e espíritos vingativos aproveitaram a oportunidade para possuir os vivos, controlando-os para massacrar freneticamente seus irmãos de armas. Observando a cena, meus olhos ficaram frios. Jogando sujo, comuniquei imediatamente com a árvore do mundo Yggdrasil no território élfico. Yggdrasil deu um etéreo e seu tronco, originalmente com 500 metros de altura, instantaneamente inchou para 10.000 metros. Anéis de ondulações verdes de vida se espalharam para fora, e uma voz sagrada ressoou por todo o campo de batalha. Despertem. A voz divina entrou em seus ouvidos, e todos os cavaleiros que haviam caído em loucura se sobressaltaram, a cor vermelha sangue em seus olhos rapidamente recuando. Os magos elfos aproveitaram o momento para atacar, lançando magia de luz e trovão que preenchia o céu na névoa negra como se não custasse nada. Gritos surgiram repetidamente enquanto incontáveis almas errantes se transformavam em cinzas na luz sagrada. Enquanto o exército se estabilizava, Maiol atravessou o portão estelar, escaneando o planeta inimigo. Este planeta de mortos-vivos tinha apenas 4.000 quilômetros, mas cercando o planeta havia um fosso amarelo-sangue, o rio Stygia. A água do rio estava densamente povoada com membros decepados e espíritos malignos lutando, o ressentimento que subia ao céu se coalescendo em um domínio absoluto de morte. Isso era uma maravilha cósmica. A força principal dos fantasmas se encolheu atrás do rio na capital do submundo. A única entrada era uma ponte de pedra preta como breu, que se estendia sobre o rio Stygia, a ponte LED. Imediatamente dei a ordem de assalto geral. Se pobre, use flanqueamento tático. Se rico, use poder de fogo para lavar o chão. O exército imperial ignorou completamente a ética marcial, trazendo artilharia pesada e mísseis nucleares diretamente para submeter o outro lado do portão estelar a bombardeios frenéticos. Quem se importa se você é imune a danos físicos? As centenas de milhões de graus de calor da explosão nuclear evaporaram instantaneamente as almas errantes de baixo nível no perímetro até que nada restasse. Quando a artilharia parou, Aquiles foi o primeiro a avançar. Ele mordeu a ponta da língua, cuspiu um punhado de sangue de artista marcial novinho em folha em sua lança de guerra, e sozinho, um homem e uma lança, abriu caminho para a formação inimiga. Onde quer que passasse, corpos fantasmagóricos se estilhaçavam. Logo depois, Pérola e Esmeralda se transformaram em feras gigantes de 100 metros, agitando os mares no enxame fantasmagórico. O rugido do tigre branco estilhaçou almas solitárias, e a fênix cuspiu chamas que queimavam o céu, abrindo à força um caminho sangrento através da névoa negra. As forças aliadas romperam toda a resistência, massacrando seu caminho diretamente para as margens do rio Amarelo Sangue, o Stygia. Olhando para a água sangrenta revolta, um mago astral, ansioso para roubar a glória, zombou friamente brincando com fantasmas e deuses. Ele canalizou seu poder mágico, subiu aos céus, tentando voar diretamente sobre a superfície do rio. Assim que voou diretamente acima do rio Stygia, seu corpo de repente ficou rígido. Inúmeras energias invisíveis morderam seus circuitos mágicos como dezenas de milhões de insetos venenosos. Seu escudo mágico desabou instantaneamente. Sob os olhares de todos, ele caiu rigidamente direto na água sangrenta. A superfície da água se agitou e, em um instante, até seus gritos foram engolidos. Quando ele flutuou de volta, ele havia se transformado em um conjunto de ossos secos brancos e nus. Um silêncio mortal caiu sobre a multidão. Este rio não podia ser sobrevoado. O único caminho restante era a ponte de pedra preta, como breu à frente. Na cabeceira da ponte, 2 guardas abissais, com mais de 3 metros de altura, vestindo armaduras pesadas e segurando foices de ceifeiro, estavam como 2 grandes montanhas, bloqueando firmemente o gargalo. Atrás deles, formações densas de infantaria pesada fantasma estavam em formação de batalha, olhando friamente para as forças aliadas de Pterra. Aquiles segurou sua lança de guerra invertida, a intenção de batalha queimando ao limite absoluto em suas pupilas duplas, e gritou: "Sigam-me para a ponte, abram caminho por eles." Nesse exato momento, o trunfo do Império Sagrado foi finalmente revelado. 15 feixes de canhões orbitais de plasma de classe satélite desceram do céu, carregando centenas de milhões de graus de calor, varrendo loucamente a capital do submundo como arados. Toda a imunidade física se tornou uma piada diante da temperatura alta absoluta. Almas errantes e fantasmas malévolos se transformaram em cinzas instantaneamente. Os 2 guardas abissais que guardavam a ponte tentaram correr para o céu para destruir os satélites, mas foram interceptados conjuntamente por Aquiles e Belisário. Gareth subiu aos céus em sua espada, milhares de auras de espada arcanas se coalescendo em uma espada gigante dourada de 1 metro de comprimento que estilhaçou a formação defensiva da infantaria fantasma com um único golpe. Mais de 500 feras mágicas de nível senhor exibiram seus poderes divinos. O tigre branco engoliu fantasmas, a fênix queimou a cidade e até a fofa raposa branca se transformou em uma fera gigante de 10 metros, rasgando faixas de fantasmas pesadamente blindados. Esta foi uma batalha de moedor de carne extremamente trágica. 31 apóstolos astrais morreram em batalha, 24 feras mágicas morreram em combate e 170.000 tropas permaneceram para sempre do outro lado do portão estelar. Mas nós vencemos. 10 depois, o som prompt para o fim da Guerra Estelar soou como música celestial. Eu converti diretamente o Senhor Estelar Fantasma em energia. O saldo disparou. 2.435.214 pontos. Olhando para esse número astronômico e depois para o domínio fantasma abissal, uma maravilha cósmica capturada e evoluível, um conceito louco gradualmente se formou em minha mente. Eu ia forjar um verdadeiro ciclo de vida e morte para a Terra.
Sem hesitar, queimei 1.400.000 pontos de energia, usando o poder divino supremo para deduzir à força a maravilha cósmica. Quando restaram apenas 1 milhão de pontos de energia, a maravilha transformou completamente o submundo. Os portões de obsidiana, o caminho da aflição, o trono do julgamento, o Tártaro, o rio Estige, a ponte Leite. Um conjunto completo de leis que só existia em mitos foi forçosamente manifestado na realidade por mim. Em seguida, gastei a energia restante para subir o planeta de nível 2 vezes, esculpindo à força duas dimensões independentes infinitamente vastas no topo e na parte inferior de Terra, o paraíso do reino celestial e o reino terreno, o submundo. Eu esmaguei a maravilha do submundo no reino terreno. A energia da morte ascendente transformou instantaneamente aquele espaço na morada dos mortos. A partir deste dia, Terra teria um ciclo de reencarnação equipado com as leis de mérito e pecado. Aqueles que fizeram boas ações desfrutariam de bênçãos nos Elísios após a morte, ou até mesmo seriam reencarnados em uma boa família. Aqueles que cometeram maldades iriam para o Tártaro para sofrer tortura sem fim após a morte. Os espíritos heróicos dos guerreiros que morreram nas guerras estelares foram todos atraídos para o submundo por mim, tornando-se o primeiro lote de ceifadores da morte. Mas o submundo era muito importante. Cargos oficiais absolutamente não podiam ser tomados à força. Para garantir justiça absoluta, despojei todas as minhas emoções, transformando-as em uma vontade celestial sem desejo, assumindo completamente o raio de tribulação terrorista e a seleção de nomeação divina. Céu e terra são cruéis, tratando todas as coisas como cães de palha. Depois de fazer tudo isso, olhei para meu saldo quase esgotado, cerrei os dentes e gastei muito para comprar uma carta de Deus Cryed totalmente única para os escolhidos deste sistema estelar local. Já que íamos fazer algo grandioso, tínhamos que dar à Terra um impulso explosivo em sua herança fundamental. A carta de Deus se transformou em 10 raios de aura roxa caindo em Terra. 10 gênios monstruosos carregando a fortuna do mundo nasceram no mesmo ano, mês e dia. No Império Sagrado nasceram o filósofo Sócrates e o estudioso Platão. No Império Albiano nasceram César, Constantino e Alexandre. Carlos Magno do Reino da Gália e Ricardo do Reino da Bretanha vieram sucessivamente ao mundo, junto com São João, que alcançou a iluminação sob a oliveira, e o grande mago Hermes, vivendo recluso nas profundezas das montanhas. Dei a ele 100 anos completos de tempo de crescimento. Durante esses 100 anos, Terra inaugurou completamente uma era de ouro de 100 escolas de pensamento competindo. Platão viajou pelas nações, recebeu conselhos de Sócrates e criou a magia da palavra divina, incorporando talento em seu corpo, tornando suas palavras faladas literatura, onde poemas e canções podiam ser transformados em magia para matar inimigos. São João sentou-se murcho sob a oliveira por 7 dias e 7 noites, compreendendo a revelação divina. A luz sagrada celestial desceu e a igreja da luz sagrada foi estabelecida. Mas o mais aterrorizante foi Sócrates. Segurando um cajado de madeira, ele não cultivou o poder mágico, apenas compreendeu o tal celestial. No momento em que ele escreveu vigorosamente os princípios do éter, o céu e a terra ressoaram. A voz do grande Tao ecoou por terra, rompendo à força a supressão de regras da nuvem interestelar. Exatamente 2.000 ascensos de núcleo de éter presos em gargalos ouviram a verdade e se tornaram apóstolos astrais no local. O poder de combate de terra inaugurou uma erupção sem precedentes. Era a hora. Eu zombou, clicando decisivamente para promover ao quinto anel estelar. No momento em que o anel estelar foi promovido, alarmes soaram loucamente por toda a Terra. Exatamente 20 portões estelares rasgaram o céu simultaneamente sobre os principais continentes de Terra. A Legião do Dragão Ancião, os Fantasmas, a raça Mech, as 4 grandes raças élficas, as 6 grandes raças orcs, as miríades de raças do universo haviam planejado isso há muito tempo. Aterrorizadas com a velocidade de ascensão irracional de Terra, 20 civilizações se uniram para apagar completamente Terra. Todas as forças formam fileiras. O Imperador Valírios ficou alto na plataforma, sacou sua espada divina imperial e um rugido abalou o céu e a Terra. Tito liderou a Legião Grifo para lutar contra os dragões. Máximo liderou a Legião Behemoth contra os mortos-vivos. Scipio liderou a Legião Fênix para interceptar os fantasmas. Otaviano de Albion, Belisário e Aquiles foram pessoalmente para a batalha. Carlos Magno e Ricardo Coração de Leão enviaram todas as suas nações. A Igreja da Luz Sagrada, magos de palavras, elfos, anões e até as 500 feras mágicas escondidas entraram na briga. Esta foi uma briga global sem precedentes na história. No momento em que os portões estelares se abriram, a raça dragão deu à Terra uma demonstração de força logo de cara. Milhares de enormes wyverns bípedes desceram, obscurecendo o sol e o céu. Os canhões laser terrestres imperiais e os canhões orbitais de satélite dispararam com capacidade total, derrubando os wyverns como bolinhos caindo. Mas logo depois, o verdadeiro problema chegou. Centenas de dragões vermelhos anciãos desafiaram a rede de laser e desceram, abrindo suas bocas para cuspir sopro de dragão de dezenas de milhares de graus, derretendo instantaneamente os escudos de energia do Império. A contra-magia do mago humano atingiu sem sequer chamuscar uma única escama. Talento de dragão ancião, imunidade mágica. Essas feras gigantes, nascidas como máquinas de guerra, eram extremamente astutas. Elas fundamentalmente se recusavam a lutar em guerra posicional com você. Contando com sua capacidade de voar, elas se espalharam diretamente, se dividindo em unidades menores, avançando para todos os cantos de terra. Dragões verdes desapareceram nas selvas, contando com camuflagem para emboscar a linha de defesa da árvore do mundo dos elfos. Dragões azuis cuspiram trovões selvagens, causando estragos nas nuvens de tempestade. Dragões negros se esconderam na noite, usando sua força física aterrorizante para rasgar mechs um por um. As linhas de defesa de terra foram instantaneamente rompidas. Chamas de guerra acenderam em todos os lugares e baleias encheram os campos. Magos de nível apóstolo astral e santos da espada subiram aos céus um após o outro, para se envolver em combate corpo a corpo aéreo brutal com os dragões.
O menor passo em falso significava ser queimado em cinzas por um sopro de dragão, ou ser rasgado vivo por garras de dragão. O céu cheio de sangue de dragão caiu como chuva torrencial sobre as terras e oceanos de terra. Inúmeras flora e fauna que não conseguiram desviar a tempo foram encharcadas de sangue de dragão. Alguns não suportaram a energia opressora e explodiram até a morte no local. Mas muitos mais criaturas sobreviventes, após absorver essa preciosa essência de sangue de dragão, caíram em um sono profundo. Enquanto a chuva torrencial lavava e o sangue de dragão se infiltrava nas linhas lei, um banquete de evolução de espécies em massa sem precedentes, varrendo toda a Terra, começou silenciosamente em meio às montanhas de cadáveres e mares de sangue. Mas este jantar evolutivo foi comido de maneira altamente trágica. Os mais nojentos entre a raça dragão eram dezenas de dragões prateados. A magia espacial era impossível de defender e eles decapitaram consecutivamente 11 de nossos arcebispos astrais. Esses espíritos heróicos que morreram em batalha pela raça humana foram diretamente sugados para o reino terreno pelas leis celestiais, tornando-se espíritos heróicos envoltos em aura sinistra. Neste momento, embora o submundo ainda não estivesse completamente construído, ele já havia se tornado o local de descanso final para os caídos. Mais de 30 milhões de almas solitárias e fantasmas selvagens suportaram solidão e frio sem fim na desolada morada dos mortos. Apenas ascensos que tiveram forte cultivo em vida conseguiram manter a sanidade e começar a tatear o caminho do cultivo de mortos-vivos. O campo de batalha mortal era ainda mais uma bagunça caótica. No campo de batalha oriental, homens-elefante de 10 metros de altura avançavam desenfreadamente com armadura pesada. Laces atingindo-os nem sequer faziam uma marca. Os dentes de César doíam só de olhar. No final foi o jovem comandante Alexandre que foi implacável o suficiente, agarrando Serena do culto do veneno para comandar milhares de luzes para mergulhar diretamente sob as virilhas do Homem-Elefante e avançar diretamente para o portão estelar para pulverizar gás venenoso. O quintal do Homem-Elefante estava em chamas, e eles recuaram desesperadamente em pânico. O grande mago Constantino aproveitou a oportunidade para atacar usando névoa de água, vinhas e feitiços de congelamento para controlar a multidão e atacar continuamente, finalmente eliminando um feitiço proibido apocalíptico, chuva de meteoros, queimando à força a área em frente ao portão estelar do Homem-Elefante em um purgatório. Mas a batalha mais intensa ainda era Máximo contra as 3 grandes raças de mortos-vivos. Os esqueletos mortos-vivos eram infinitos, e a energia da arma laser estava quase esgotada. Assim que a linha de defesa estava prestes a desmoronar, Platão trouxe 6.000 estudiosos para a linha de frente. Eles recitaram textos clássicos em uníssono, e a luz da verdade justa disparou direto para as nuvens, respeitosamente pedindo ao portador do fogo para descer. O céu e a terra tremeram. Uma figura envelhecida surgiu em luz dourada. O progenitor da civilização humana, Ignis, o portador do fogo. O velho olhou para os descendentes lutando ferozmente, possuindo uma aura imponente e sem raiva. Sua mão direita murcha acenou suavemente e uma pitada de chama branca pura acendeu em sua palma. A chama caiu no exército de mortos-vivos, instantaneamente se transformando em um incêndio florestal. Esse fogo era maligno. Queimava ao contato, queimando até os cavaleiros da morte até que nem suas cinzas restassem. Para manter a invocação, os eruditos da palavra cuspiram sangue e desabaram em massa. Ignis olhou para nós, revelou um sorriso gratificante e se dissipou em fumaça. Maximus, com os olhos vermelhos, desembainhou a relíquia abissal capturada anteriormente, rugindo alto. A praga dos mortos-vivos, incontáveis pterosqueletos rastejaram do subsolo, seguindo o exército e avançando diretamente contra o portão estelar inimigo. A parte mais satisfatória ainda era lutar contra a raça dos dragões. 500 dragões sagrados exibiram seu poder no céu, confiando em seu tamanho massivo. Pérola e Esmeralda, as duas leviatanas, se transformaram diretamente em suas formas verdadeiras de 50 metros, trazendo mais de 500 feras mágicas de alto nível escondidas para atacá-los. Descobrindo que a magia não podia ferir os dragões gigantes, essas feras mágicas simplesmente pararam de fingir e se engajaram em combate corpo a corpo. Elas se grudaram nos reis dragões como gesso, abrindo suas bocas para morder. Aquela raposa branca de 9 caudas foi a mais implacável, se ancorando nas costas do dragão com 2 caudas, mordendo para a esquerda e para a direita, arrancando violentamente grandes pedaços de carne e sangue do rei dragão de 1000 metros para engolir cruz. O rei dragão foi mordido vivo até cair no chão. Vendo sua irmã mais velha comendo até a boca pingar gordura, Léo também ficou ganancioso, correndo para cortar um pedaço de carne de dragão para assar e comer. Ao descobrir que podia aumentar o poder mágico, todos os espadachins e magos humanos presentes enlouqueceram. Isso não era lutar uma guerra, isso era claramente um buffet Aliocaniate. Antes que as centenas de dragões gigantes pudessem reagir, eles foram desmembrados no local pelo exército humano reformado, e até os ovos de dragão foram roubados por completo. E quanto à raça dos monstros marinhos? Ainda mais ridículo. Essas criaturas de frutos do mar, confiando em seu portão estelar no fundo do mar, se esconderam na água e provocaram loucamente. Venham aqui se tiverem coragem. Como resultado, Serena do culto do veneno desenvolveu diretamente uma toxina de videira marinha exclusivamente para combater raças aquáticas. Centenas de magos astrais invadiram o mar com pérolas repelentes de água nas bocas e envenenaram freneticamente a área. Os caranguejos gigantes do mar profundo, que estavam arrogantes um segundo atrás, viraram a barriga para cima no segundo seguinte. Os ascendentes humanos cozinharam grandes lagostas na hora e pescaram o resto de volta para a terra para a criação de frutos do mar. Essa guerra apocalíptica de 1 contra 20 foi forçosamente transformada em um saque reverso pelo exército da Terra. Mas eu não estava com pressa para acabar com a guerra estelar. De acordo com as informações internas que Cork me deu, desde que você não ocupe 51% da Terra inimiga, a guerra estelar não se resolverá. Então eu explorei forçosamente esse bug por 100 anos. Por esses 100 anos, a Terra inaugurou uma era de ouro de desenvolvimento frenético. A árvore tecnológica da raça Mech foi completamente desmantelada por grandes facções como o Império Sagrado, Albion e o Reino Gal. Sangue de dragão encharcou as linhas lei, gerando montanhas e planícies de feras mágicas de alto nível sencientes e plantas mágicas com habilidades inatas.
O mundo da ascensão gerou diretamente as duas profissões altamente lucrativas de alquimista e domador de feras. Não foi até 100 anos depois, quando as miríades de raças foram completamente esvaziadas, que ordenei o fim da Guerra Estelar. No momento em que a notificação de liquidação tocou, engoli em seco olhando para o painel. O saldo disparou. 765.800 pontos. Fiquei rico. Joguei 9 milhões de pontos de energia diretamente para dar ao submundo uma atualização massiva. Os portões de obsidiana, o caminho da aflição, o covil do cão abissal, a pirâmide dos mortos, o trono do julgamento, o salão das ilusões, Tártaro, a ponte de Lete. 16 edifícios centrais surgiram do chão. O ciclo de vida e morte da Terra foi completamente fechado. Mais de 2 milhões de soldados que morreram em batalha sob a canonização das leis celestiais vestiram armaduras negras, empunharam foices e correntes de colheita de almas, e se tornaram o primeiro lote de ceifadores da morte do submundo. Nos santuários e templos que surgiam por toda parte no reino humano, bons samaritanos que fizeram boas ações em vida se apresentaram diretamente para o trabalho após a morte como anjos da guarda, desfrutando de oferendas de incenso do reino mortal. Assim que essa máquina massiva do submundo começou oficialmente a operar, e incontáveis almas solitárias e fantasmas selvagens fizeram fila para beber da fonte do esquecimento para reencarnar. Um pequeno evento discreto ocorreu em uma pequena cidade remota no Império Albian, no Reino Humano. Um jovem chamado Enoch, nascido com meridianos rompidos, incapaz de sentir éter, praticar artes marciais ou mesmo aprender magia e artes divinas, tinha acabado de ser implacavelmente despedido por seu chefe. Ele e seus dois irmãos mais novos, igualmente aflitos, Ezra e Elijah, foram para as montanhas selvagens afogar suas mágoas em álcool. Enoch foi se aliviar no meio do caminho, se perdeu na densa neblina e tropeçou em uma caverna por engano. Dentro da caverna, um velho vestindo uma capa sem rosto ficou em silêncio. O velho acenou com a mão e 3 pergaminhos negros como a noite caíram nos braços de Enoch. Na capa, escrito em fonte vermelha sangue, estavam várias palavras grandes: o livro do caos. O velho se dissipou em uma brisa clara, deixando para trás apenas uma profecia que abalou a terra. Prega a civilização em nome dos céus, salva o povo do mundo. Se abrigar intenções traiçoeiras, certamente sofrerá um fim perverso. Eu sou o profeta sem rosto. Enoch apertou firmemente aqueles 3 volumes do códice. Dentro de seus olhos originalmente sombrios e sem vida, a ambição e o fanatismo de um lobo faminto subitamente irromperam.